Nos últimos 3 anos de guerra, a grande transformação no conflito na Ucrânia tem sido o humilde drone FPV. A Ucrânia transformou um quadricóptero de $500 em uma das armas mais temidas na linha de frente, e todas as principais forças armadas do mundo passaram os últimos 2 anos correndo para alcançar esse avanço. Mas os Estados Unidos não estão mais apenas assistindo de fora. Em vez disso, começaram a importar ativamente tudo isso. Isso inclui táticas, doutrina, o manual de fabricação e, em alguns casos, as próprias empresas de drones e as pessoas que desenvolveram esse estilo de guerra nas trincheiras de Donbas. Mas se analisarmos um pouco mais a fundo, os Estados Unidos não estão apenas copiando o trabalho da Ucrânia, mas pegando a ideia genial da Ucrânia e construindo algo ainda melhor a partir dela. Então vamos começar de onde tudo isso começou, porque não podemos nos aprofundar no que os Estados Unidos estão fazendo agora, sem entender o que a Ucrânia foi forçada a inventar primeiro. Quando a Rússia cruzou a fronteira em 2022, a Ucrânia não tinha os estoques de artilharia, a força aérea ou as formações blindadas para lutar contra a Rússia de forma simétrica. O que a Ucrânia tinha era uma cultura tecnológica civil desesperada, descentralizada e incrivelmente criativa, além de uma necessidade urgente de fazer os soldados russos terem medo de se mover. A resposta foram os drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, do tipo que entusiastas usavam para correr em pistas de obstáculos no quintal por diversão ou para tirar fotos de casamento. Quando você prende uma ogiva no quadricóptero e coloca um soldado em uma trincheira a alguns quilômetros de distância com um par de óculos de vídeo, de repente você tem uma munição guiada de precisão que custa menos do que a maioria das outras armas existentes. E essa arma pode localizar e até mesmo destruir um tanque através de uma linha de árvores. E a economia de uma guerra onde drones dominam influenciou diretamente a conversa dentro do Pentágono. Em abril de 2025, algumas estimativas sugeriam que os drones foram responsáveis por 80% das perdas russas em algumas áreas da linha de frente. Essa estatística chega a 90%. Isso significa que 9 em cada 10 perdas de veículos são causadas diretamente por drones. Praticamente não há mais onde se esconder no campo de batalha moderno. Cada estrada, cada linha de árvores, cada área de preparação está sendo vigiada por algo pequeno, barato e armado. Claro, a Ucrânia não é o único país com um fornecimento constante de drones, já que a Rússia se adaptou e, em alguns casos, fez avanços significativos na guerra com drones. Drones russos do tipo FPV e Kamikaze têm destruído tanques ocidentais, em especial o Leopard 2 A6, que é diretamente comparável ao M1 Abrams americano. No primeiro ano da guerra, as perdas de tanques ucranianos, como os Leopard, foram atribuídas principalmente à guerra com drones. Isso sugere que nenhum dos lados estava realmente imune a ter algumas de suas estruturas ou armas mais resistentes destruídas por drones baratos e substituíveis. Mas a Ucrânia não parou de improvisar drones em uma garagem. Ela construiu todo um ecossistema industrial e burocrático em torno dessa ideia. E esse ecossistema é, provavelmente, uma exportação mais importante do que os próprios drones. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia administra uma plataforma chamada Brave One, que é basicamente um mercado digital, onde comandantes da linha de frente podem navegar por centenas de modelos de drones e pedir equipamentos do mesmo jeito que você pediria algo na Amazon, com entrega em até uma semana. As unidades de drones ucranianas então documentam seus ataques em vídeo e ganham pontos com base no valor do que destroem, e depois trocam esses pontos para desbloquear drones mais avançados no mesmo mercado digital. Unidades danificadas podem receber reparos de emergência em oficinas na linha de frente em poucas horas, em vez das semanas que levaria por meio de uma cadeia de suprimentos militar tradicional. Depois veio o ataque que fez o mundo inteiro levar a sério o programa de drones da Ucrânia como uma arma estratégica, e não apenas como um incômodo no campo de batalha. Em junho de 2025, a Ucrânia contrabandeou um enxame de drones FPV de baixo custo para o interior do território russo, escondidos nos tetos de contêineres de carga civis, e então os lançou remotamente contra 5 bases aéreas russas na Operação Teia de Aranha. Autoridades ucranianas dizem que o ataque utilizou até 117 drones e atingiu 41 aeronaves, incluindo 2 bombardeiros estratégicos Tuesday 95 e 2, Tuesday 22. Alguns dos ativos militares mais caros e difíceis de substituir da Rússia. Estimou-se um prejuízo de $7 bilhões. Independentemente da escala real dos danos, a mensagem e as ramificações foram claras. Drones baratos agora podem ameaçar ativos estratégicos a milhares de quilômetros de qualquer linha de frente, sem que uma única aeronave tripulada cruze uma fronteira. A Rússia foi rapidamente forçada a adotar uma estratégia diferente para proteger suas bases distantes, em alguns casos, colocando pneus nos aviões para torná-los menos visíveis nas imagens de satélite. E isso não permaneceu apenas um conflito entre Ucrânia e Rússia, já que as táticas se espalharam para o outro grande conflito que ocorre simultaneamente. O The Guardian informou em maio de 2026 que o Hezbollah adotou drones FPV de fibra óptica no Líbano, adaptando explicitamente técnicas pioneiras na Ucrânia para escapar da guerra eletrônica israelense, um dos ambientes de interferência mais
mais sofisticados do planeta. Quando os Estados Unidos entraram em seu próprio conflito com o Irã no final de fevereiro, Teherã respondeu com salvas de drones por toda a região, e as forças americanas e aliadas derrubaram muitos deles. Massameira escala dos ataques expôs o quão difícil e caro é se defender contra sistemas baratos e produzidos em massa, usando interceptadores sofisticados e caros. O problema aqui é que as armas anteriores que os Estados Unidos usaram eram extremamente eficazes em termos de prontidão para o combate, capacidades operacionais e projeção de poder, mas o que elas não eram econômicas. Assidei, conteori, incuntedi, consider, pom assidei, consideri, concrimoti, cutauemo, concor, concamasdei, tapipgo nabri, uncotitra tira tu altura, sassitelvi, comparitam interesto, concofi, baira compartar, wigabrito, liubrigai, maquinpavco, compifiantutis, ei, congai, midon, shiu, nônica da bri, pancam, bem. Esses drones foram relatados pela última vez como tendo um custo unitário em torno de 16 milhões de dólares. Quando colocados contra drones descartáveis de baixo custo, o equilíbrio de poder muda a favor da arma que você pode lançar contra o inimigo sem se preocupar se o seu investimento está seguro. Então, essa é a principal diferença entre como os Estados Unidos e a Ucrânia têm conduzido as coisas em seus respectivos conflitos. Mas como os Estados Unidos estão mudando as coisas de repente? Vamos começar pela doutrina, porque o exército dos Estados Unidos está jogando fora décadas da própria cartilha. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Randy George, disse ao Congresso em 2025 que a tecnologia está avançando rápido demais para continuar dependendo de grandes programas de aquisição que levam anos para serem desenvolvidos e podem estar obsoletos no momento em que são implementados. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, também assinou uma diretriz em julho de 2025 ordenando que todas as esquadras do Exército estejam equipadas com sistemas não tripulados até o final de 2026. E ele não mediu palavras ao explicar por que o Pentágono demorou a chegar até aqui, escrevendo que a tecnologia de drones foi o maior avanço militar de uma geração. Naquela época, algumas mudanças em pequena escala já estavam sendo implementadas. Em janeiro de 2025, a 3ª Brigada da 10ª Divisão de Montanha do Exército desdobrou 144 drones experimentais durante uma rotação na Alemanha, mais do que qualquer unidade já havia levado para um exercício de treinamento antes. Também formou 3 companhias de ataque com 80 soldados, cada projetadas para operar à frente dos batalhões. Cada uma composta por um pelotão de reconhecimento, um pelotão de morteiros e um pelotão dedicado de drones, operando drones de vigilância, munições vagantes e sistemas de combate a drones. Foi sugerido que as unidades utilizem drones Ghost da Anduril, que podem permanecer no ar por mais de 1 hora. Sistemas de reconhecimento PWC-100 e munições vagantes, Switchblade 600, que compartilham a ogiva com o míssil antitanque Javelin. Ao mesmo tempo, soldados da 101ª Divisão Aerotransportada estão pilotando drones construídos com peças impressas em 3D e tropas da 10ª Divisão de Montanha estão carregando sistemas Skydio X 2D em suas mochilas. O Exército também criou seu primeiro curso oficial de drones em Fort Rucker, agora conhecido como Fort Novozel, em agosto de 2025, um programa de 3 semanas que mistura de 20 a 25 horas de simulação de voo em estilo videogame com treinamento prático em sistemas reais. Também há instrução em impressão 3D e projeto em CAD, porque manter esses equipamentos voando no campo significa ser capaz de fabricar peças na hora. A diretora do curso, Capitã Rachel Martin, chamou isso de um mero esforço para recuperar o atraso, sugerindo que os EWA estavam atrás globalmente nessa área, e essa era uma tentativa agressiva de fechar essa lacuna. Enquanto isso, o secretário do Exército, Daniel Driscoll, sugeriu que os batalhões precisam ser mais enxutos e parar de avançar tanto quanto antes, porque a densidade que a Ucrânia demonstrou significa que um tanque de 10 milhões de dólares pode ser localizado e destruído por algo que custa menos do que um carro usado. O Corpo de Fuzileiros Navais está realizando uma versão ainda mais rápida e, francamente, mais improvisada da mesma transformação. A 24ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais passou 3 semanas em Camp Lejeune treinando com o Nereus Archer. O Archer é um quadricóptero de 8 polegadas construído em El Segundo, Califórnia, que custa cerca de 2 mil dólares e foi aprovado pelo Blue Wise, o que significa que não possui componentes chineses que dominam o mercado de drones comerciais e que poderiam impactar a cadeia de suprimentos em um possível conflito mais amplo entre os EWA e a China, mesmo por meio de intermediário. O Corpo de Fuzileiros Navais também firmou um contrato de aproximadamente 17 milhões de dólares para cerca de 8 mil drones Archer. Mas esse campo de treinamento intensivo de 3 semanas também indica o quanto os EWA precisam alcançar os concorrentes já existentes. A Rússia e o Irã tiveram anos de combate real para aperfeiçoar essa técnica. O Corpo de Fuzileiros Navais está tentando condensar esse aprendizado em 3 semanas, porque a alternativa seria enviar fuzileiros sem nenhuma resposta a uma ameaça que todo adversário agora já possui por padrão. Agora, é aqui que entra o problema de quantidade, porque treinar fuzileiros e soldados para pilotar drones não adianta se não houver drones suficientes para distribuir. O Departamento de Defesa estabeleceu a meta de disponibilizar dezenas de milhares de drones FPV até o final de 2026. Para comparação, China e Rússia conseguem produzir milhões por ano. Mas há uma grande discrepância entre o número de drones planejados e a mão de obra e o treinamento necessários para operá-los.
Se você entregasse milhões de drones ao corpo de fuzileiros navais, amanhã, todos, exceto alguns milhares, ficariam parados em uma prateleira simplesmente porque ainda não há fuzileiros suficientes treinados para operá-los. O Pentágono respondeu ao gargalo investindo dinheiro nos dois problemas ao mesmo tempo. O Exército anunciou planos para adquirir pelo menos 1 milhão de drones nos próximos 2 a 3 anos. O Programa de Superioridade em Drones realizou sua primeira fase de avaliação, apelidada de Gauntlet, em Fort Benning, em fevereiro, com o objetivo de distribuir 340 mil drones de ataque menores entre as unidades de combate até o final de 2027. E o pedido de orçamento do Pentágono para o ano fiscal de 2027 reservou 75 bilhões de dólares para drones e sistemas antidrones, sendo 54,6 bilhões de dólares desse valor destinados ao Grupo de Trabalho de Autonomia de Defesa. Isso não é mais um programa piloto. Este é o Pentágono tentando construir em poucos anos o tipo de base industrial de drones que a Ucrânia construiu por pura necessidade em um único inverno. E embora o dinheiro seja importante, a Ucrânia tem algo ainda muito mais valioso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, certifique-se de se inscrever no programa militar para receber as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia e os desenvolvimentos geopolíticos e militares globais. A Ucrânia possui informações sobre como exatamente os drones funcionam, contra quais sistemas eles são mais eficazes e anos de estatísticas reais de campo de batalha e imagens para comprovar tudo isso. Então, Hegseth disse ao Senado que ele pessoalmente aprovou a presença de mais pessoal americano na Ucrânia, especificamente para estudar o campo de batalha dos drones, tanto na ofensiva quanto na defensiva. O secretário de Estado Marco Rubio foi ainda mais longe em uma entrevista à Fox News, chamando as Forças Armadas da Ucrânia de o exército mais forte e poderoso da Europa, construído com novas táticas e técnicas forjadas sob a pressão de uma guerra existencial. Quando ataques de drones ligados ao Irã atingiram o Oriente Médio em resposta às operações do EUA, a Ucrânia chegou a oferecer o envio de drones e uma equipe de especialistas em drones para ajudar a proteger as bases americanas na Jordânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também sugeriu que já havia proposto um acordo de produção de drones no valor de 50 bilhões de dólares com o EUA, que ainda não recebeu uma resposta oficial. Então, parece que os EUA estão tentando seguir dois caminhos ao mesmo tempo, usando a produção doméstica de drones e uma combinação de táticas nacionais e estrangeiras para compensar suas fraquezas. Mas não são apenas táticas e pessoal cruzando o Atlântico. Embora o governo dos EUA não tenha assinado acordos oficiais de produção de drones com o governo ucraniano, empresas ucranianas de drones começaram a se estabelecer em solo americano. F-Drones, um fabricante ucraniano fundado em 2023, que se tornou um dos principais fornecedores para as forças ucranianas. Assim se tornou a primeira empresa ucraniana autorizada pelo governo ucraniano a exportar sistemas militares de drones para os Estados Unidos. Por meio de sua filial americana, Ukrainian Defense Drones, a empresa está construindo sua primeira fábrica nos Estados Unidos em Holland, Ohio. Esse investimento conta com o apoio direto de um contrato do Pentágono dentro do Programa de Domínio de Drones do Departamento de Defesa. Para um pedido inicial de 2.000 drones FPV, a arma principal aqui é o drone de ataque F-10 da F-Drones, que foi comprovado em combate na Ucrânia e posteriormente passou a desempenhar um papel fundamental na primeira fase da avaliação de domínio de drones. A empresa também está trazendo seu interceptador contra drones FF-7, sistema construído para perseguir e destruir drones kamikaze baratos da família iraniana Shahed, a mesma família de armas que destruiu aeronaves americanas em solo na Arábia Saudita em março. A F-Drones também é uma das 48 empresas que competem na segunda fase do Programa de Domínio de Drones, que deve produzir até 10 vencedores e pode fazer com que o Pentágono compre até 60 mil drones a mais. Mas esses ainda são, por assim dizer, números modestos. O complexo industrial de defesa da Ucrânia cresceu de cerca de $1 bilhão antes da invasão para mais de 50 bilhões de dólares agora. E o país planeja produzir mais de 8 milhões de sistemas não tripulados só em 2026, em comparação com cerca de 3 mil drones FPV que os Estados Unidos conseguiram produzir em todo o ano de 2025. Então, um rascunho do Memorando de Defesa EUA-Ucrânia, relatado pela CBS News, iria ainda mais longe, permitindo que a Ucrânia exporte tecnologia militar para os Estados Unidos e fabrique drones por meio de joint ventures com empresas americanas. Então esse é o lado da importação da história. Doutrina, pessoal e agora fabricantes de fato. Mas aqui está a parte que nos leva de volta ao início deste vídeo. Porque os Estados Unidos não estão apenas copiando a Ucrânia. Existem lugares específicos onde a engenharia americana, a capacidade industrial americana e a doutrina de armas combinadas dos Estados Unidos já estão posicionadas para pegar a ideia genial da Ucrânia e torná-la significativamente mais letal. O primeiro são as munições modulares feitas a partir de estoques militares existentes, em vez de ogivas construídas especificamente para esse fim. Veja o programa Archer de Nero, em torno do qual o Corpo de Fuzileiros Navais tem trabalhado. Cada peça de munição militar normalmente precisa de um código de identificação do Departamento de Defesa, um DODIC, que exige uma avaliação técnica extensa e um fabricante dedicado antes que as tropas possam utilizar. Esse processo é exatamente o tipo de arrasto burocrático que leva anos e para o qual a Ucrânia nunca teve tempo, e o Pentágono historicamente tem sido péssimo em acelerar.
A resposta do Corpo de Fuzileiros Navais com o Archer foi quase embaraçosamente simples. Pegue explosivo plástico C4 e um detonador eletrônico padrão. Ambos já possuem números DoD e já estão nos estoques americanos em grandes quantidades. Embale o C4 em um compartimento, passe o detonador eletrônico pela parte de trás e depois rosqueie. Na frente, coloque ou um disco de fragmentação antipessoal ou uma carga oca, um penetrador formado explosivamente, dependendo se o alvo é infantaria ou blindado. Como a ogiva em si não contém explosivos até ser montada, ela nunca precisou de um número DoD próprio, e os fuzileiros nunca precisaram reaprender a lidar com uma nova classe de explosivo, já que eles já treinam com C4 o tempo todo. Essa única solução alternativa foi o que permitiu que o Corpo de Fuzileiros Navais levasse essa arma de um conceito. Logo após o Natal, em janeiro do ano passado, a uma capacidade operacional de fogo real em Camp Lejeune. Em pouco mais de um ano, em menos tempo do que o exército costuma levar para receber uma única peça de reposição que estava em pedido pendente. É uma solução tipicamente americana, usando a profundidade e a padronização de uma cadeia logística global já existente para contornar um gargalo de aquisição, em vez de tentar superar Rússia e China na fabricação unidade por unidade. O segundo é resistente a interferências graças a links de controle analógicos e de fibra óptica propositalmente antigos. O ambiente de guerra eletrônica da Ucrânia contra a Rússia é um dos mais densos e sofisticados do mundo, e ambos os lados aprenderam que sistemas de controle e câmeras digitais, embora mais nítidos e precisos, tendem a falhar no momento em que sofrem interferência. A plataforma Archer usa intencionalmente uma câmera e um sistema de controle analógicos, em vez de digitais, que se degradam gradualmente sob interferência. Em vez de desligar de uma vez só, isso dá ao operador um pouco mais de tempo para trazer o drone de volta ou completar um ataque, mesmo em um ambiente eletromagnético contestado. Na verdade, as forças ucranianas e russas chegaram à conclusão de usar drones com fibra óptica enrolada pelo mesmo motivo, já que o fio físico não pode sofrer interferência de forma alguma, e as unidades americanas já estão testando essa mesma abordagem com fibra óptica. Variantes do Archer de fibra óptica reveladas no final de 2025, combinando esse tipo de resiliência com um investimento muito mais profundo dos Estados Unidos em pesquisa de guerra eletrônica e inteligência de sinais, desenvolvido ao longo de décadas de um orçamento de P&D em defesa muito maior do que o que a Ucrânia ou a Rússia jamais tiveram. É uma área genuína em que os EUA podem ampliar o que a Ucrânia começou, em vez de apenas replicar. O terceiro é a orientação autônoma, que na verdade é uma vantagem em inteligência artificial e engenharia de precisão que os Estados Unidos estão em uma posição única para explorar. Os drones FPV da Ucrânia são, em sua maioria, pilotados manualmente, o que significa que sua eficácia é limitada pelas habilidades de um operador individual olhando para um feed de vídeo analógico. Mas o interceptador FF7 que a F-Drones está construindo agora em Ohio mostra para onde isso caminha a seguir. Durante a fase terminal de um engajamento, o piloto controla apenas a velocidade do drone, enquanto a orientação automática cuida de todo o resto, basicamente permitindo que uma aeronave barata voe sozinha até o alvo, com uma precisão que não depende do tempo de reação ou do sangue frio de um humano sob fogo, unindo esse tipo de autonomia embarcada à base de semicondutores dos Estados Unidos, ao seu ecossistema de pesquisa em visão computacional e ao seu grupo muito maior de talentos em engenharia de software, do que tanto a Ucrânia quanto a Rússia podem contar. É um caminho onde os Estados Unidos podem simplesmente ultrapassar completamente o enxame pilotado manualmente. O quarto é a chamada disciplina de desconflito de armas combinadas, que parece algo muito técnico, mas na verdade é um dos problemas mais difíceis na guerra com drones, e um dos quais as Forças Armadas do EUA passaram 80 anos aperfeiçoando. Para coordenação de apoio de fogo, os militares americanos não tratam um drone kamikaze como algo fundamentalmente diferente de um F-18, porque ambos são efeitos letais que precisam ser separados das tropas amigas que estão manobrando nas proximidades. Mas os EUA já possuem medidas extensivas em vigor em relação às suas outras opções ofensivas aéreas, e o mesmo conceito pode ser aplicado aos drones. E como os EUA foram mais lentos para adotar drones em grande escala, na verdade eles têm a oportunidade de implementar o uso de drones em uma doutrina de armas combinadas desde o início, em vez de adicionar isso depois. E a quinta e última parte é a própria base industrial, a enorme escala da manufatura americana, da produção de semicondutores e do capital do setor de defesa ao qual a Ucrânia nunca teve acesso. A Ucrânia construiu uma indústria de drones de 50 bilhões de dólares a partir do zero sob pressão de guerra, um feito extraordinário sob qualquer ponto de vista. Os Estados Unidos estão tentando usar as mesmas bases tecnológicas e inovadoras por trás dessa indústria e transferi-las diretamente para o seu próprio complexo industrial militar doméstico. Para o mundo exterior, parece que Putin já tem trabalho de sobra na Ucrânia. Mas, nas profundezas do Kremlin, planos estão sendo traçados. Putin sente uma oportunidade. Ele também se sente desesperado. E quando essa combinação perigosa existe, a resposta de Putin é sempre fazer exatamente aquilo que ninguém quer que ele faça: escalar o conflito. Uma escalada, além de tudo o que já vimos, está chegando. É o que afirma a inteligência do EUA, que diz que um ataque russo contra a OTAN está no horizonte.
Vamos analisar por que e como esse ataque pode acontecer neste vídeo, mas antes, veja o que descobrimos a partir das informações da própria inteligência. A notícia veio à tona em 8 de agosto. Segundo novas informações da inteligência do ZEUA, a Rússia está planejando testar a determinação coletiva da OTAN ao lançar o que chama de ataque limitado contra um país aliado da OTAN. A natureza desse ataque é, obviamente, motivo de debate. As melhores suposições variam desde um ataque cibernético até uma incursão em pequena escala contra a nação que Putin pode considerar entre as mais fracas da aliança da OTAN. No entanto, seja qual for a forma que o ataque possa assumir, O que Putin quer fazer é testar o quão firme é a determinação da OTAN no cenário geopolítico atual, especialmente em relação à ativação do artigo 5 da Carta da OTAN em resposta a esse tipo de ataque. De acordo com esse artigo, todos os membros da OTAN têm o dever de ajudar qualquer outro membro que sofra um ataque em seu próprio território. Putin está de olho nesse artigo e se perguntando se ele é tão inabalável quanto a OTAN afirma ser. O líder da Rússia está começando a sentir que um teste é necessário, segundo a inteligência do ZEUA, e esse teste pode acontecer mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. A CNN relata que 3 fontes familiarizadas com o briefing de inteligência afirmam que esse próximo ataque russo pode ser lançado dentro de poucos anos. Em seu relatório, o Telegraph apresenta um prazo muito mais curto. O ataque pode não acontecer em alguns anos, afirma o veículo. Pode ser apenas uma questão de semanas até que Putin desencadeie o que ele e seus comparsas vêm planejando enquanto estão no Kremlin, ou, mais provavelmente, escondidos em um dos muitos bunkers de seus líderes. O Telegraph diz que o que quer que a Rússia tenha planejado pode começar já neste outono, enquanto o Kremlin avalia suas opções em relação aos próximos passos na Ucrânia e além. Em julho, essas opções, segundo informações da inteligência do ZEUA e da Europa, variavam desde uma provocação armada em solo polonês, ataques contra a infraestrutura crítica da OTAN e até operações de falsa bandeira projetadas para culpar a Ucrânia e criar divisões dentro da OTAN. Uma dessas opções já se concretizou, e vamos discutir isso em mais detalhes em breve. Mas, quando se trata dessas últimas informações de inteligência, há uma pergunta óbvia a se fazer: como será, de fato, o grande teste da Rússia contra a OTAN? E é aqui que as coisas ficam nebulosas, como costuma acontecer com os planos russos. Tudo o que sabemos com certeza neste momento é que a inteligência afirma que Putin está cada vez mais disposto a autorizar ações provocativas em território da OTAN, segundo a CBS News. Táticas híbridas parecem ser a aposta mais óbvia. Esses ataques colocam pressão sobre a OTAN, ao mesmo tempo em que podem ser negados pelo lado russo. Vimos um exemplo perfeito disso na Alemanha, no início de agosto. Lá, um drone carregado com explosivos foi encontrado em um aeroporto em Leipzig. Desde então, esse drone foi analisado pelos Estados Unidos e determinado como sendo de origem russa, segundo autoridades que falaram à CBS. No entanto, esse é exatamente o tipo de coisa que a Rússia pode negar. Independentemente de o drone ter explodido ou não, os asseclas de Putin imediatamente se defenderiam. Não fomos nós. A Alemanha deve ter um problema com terroristas. Talvez, se o país não fosse tão anti-Rússia, nada disso estaria acontecendo. Sabe como é, né? Ei, talvez a Alemanha devesse olhar para a Ucrânia. Poderia ter sido eles. Literalmente qualquer coisa sai da boca dos porta-vozes de Putin para atrasar e negar, para criar confusão e divisão, que é justamente o objetivo da guerra híbrida da Rússia desde o início. Então, mais casos como o que aconteceu em Leipzig é uma possibilidade, mas a Rússia tem outras opções ainda mais preocupantes. A perspectiva de uma incursão limitada é mencionada pelo relatório de inteligência do ZEUA. Lembre-se, o objetivo de Putin é testar a resposta da OTAN. A guerra híbrida e as táticas cibernéticas fazem parte dos planos da Rússia, mas já fazem parte do que Putin vem fazendo há algum tempo. Mas o verdadeiro teste está na ativação do artigo 5 que mencionamos anteriormente e, especificamente, em como os EUA responderiam a uma escalada russa após sua campanha desgastante contra o Irã. É o que diz Heather Conley, que é pesquisadora sênior do American Enterprise Institute. Ela disse ao Wall Street Journal que a grande dúvida é como os Estados Unidos responderiam nesse caso. Sempre foi um objetivo da Rússia desafiar a credibilidade da OTAN e separar os Estados Unidos de seus aliados. Não existe teste mais revelador para essa resposta do que uma incursão no território de um aliado da OTAN, especialmente se for um dos aliados que o governo Trump acredita não estar fazendo o suficiente para pagar sua parte como membro da OTAN. A Polônia foi mencionada, embora ninguém possa acusar esse país de não cumprir suas obrigações com a OTAN. A Polônia gasta uma porcentagem maior de seu produto interno bruto, ou PIB, em defesa do que qualquer outro membro da OTAN, incluindo os Estados Unidos. Em 2025, a Polônia destinou 4,48% do seu PIB para as Forças Armadas. Outras opções possíveis estão na região do Báltico. Os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, são todos relativamente pequenos e vulneráveis, como destaca o Guardian. Uma provocação em um desses estados, como enviar grupos armados sem identificação para território ocupado ou até mesmo lançar ataques contra o flanco leste da OTAN, seria um verdadeiro teste da determinação da organização. Se a Rússia estiver determinada a testar o artigo 5, então uma tomada de território em pequena escala parece ser a escolha mais óbvia.
E de acordo com a Newsweek, esse teste virá em boa hora se acontecer nos próximos meses. O cenário é simples. A Rússia envia tropas, identificadas ou não, para o território de um aliado da OTAN. Estônia ou Letônia parecem ser as escolhas mais óbvias, já que ambas fazem fronteira com a Rússia. Essas tropas não tentam marchar até a capital, como fizeram quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Em vez disso, elas cruzam a fronteira e ocupam o território, quase desafiando as forças bálticas a responderem à sua presença. Para a OTAN, surge um dilema. A revista Newsweek destaca que muitos dos membros da OTAN fizeram promessas de aumentar seus gastos com defesa e fortalecer suas forças armadas, mas essas promessas são compromissos de vários anos, o que significa que eles potencialmente não estão prontos para responder com confiança a uma demonstração de força como essa por parte da Rússia. Um ataque em grande escala à OTAN seria diferente. A Rússia não estaria apenas cutucando o urso, ela estaria chutando o rosto desse urso repetidamente até ser mordida. Não é isso que Putin quer. Ele sabe que a Rússia teria dificuldades para lidar com toda a força da OTAN enquanto luta na Ucrânia. Mas uma pequena tomada de território é diferente. Isso coloca o artigo 5 à prova, porque força os membros da OTAN a se perguntarem se realmente vale a pena mobilizar forças por alguns poucos quilômetros quadrados de território de fronteira. A Rússia também não precisaria dedicar um grande número de tropas para uma operação desse tipo, que é exatamente o que Putin precisa enquanto tantos de seus soldados ainda estão atolados. Tudo que a Rússia precisa nesse cenário é tomar uma faixa de terra e então esperar para ver o que a OTAN faz. No mundo perfeito de Putin, a OTAN não faria nada em resposta. A Rússia declararia vitória. O território em si não importaria tanto quanto que a falha em defender esse território representa. Veja, declararia o Kremlin. Essa aliança de defesa coletiva, na qual vocês investem seu dinheiro, não ajudou vocês. A credibilidade da OTAN estaria destruída, especialmente entre as nações menores que dependem de fazer parte da OTAN para sua defesa. As campanhas de propaganda e desinformação que se seguiriam seriam em uma escala nunca vista antes, criando a divisão que Putin quer ver na OTAN. Talvez tudo isso pareça irrealista. No entanto, a inteligência do ZEUA basicamente aponta que Putin acredita ter mais opções à disposição do que em qualquer outro momento desde que lançou sua invasão à Ucrânia. A possibilidade de uma invasão russa, em pequena escala ou não, já foi considerada remota. Isso não é mais o caso. A cada semana que passa, a perspectiva de uma ação desse tipo por parte de Putin está crescendo, afirmam as agências de inteligência do ZEUA. Se a Rússia tentar uma pequena tomada de território, sua estratégia seria colocar as tropas rapidamente no local e instala sistemas de guerra eletrônica para confundir as comunicações da OTAN, e implantar defesas aéreas para tornar o espaço aéreo perigoso para qualquer caça que tente contorná-lo. Isso não é especulação. Como aponta a Newsweek, a OTAN tem planejado e treinado ativamente para esse tipo de cenário em jogos de guerra que envolvem seu corpo aliado de reação rápida, que será o primeiro a chegar ao local se uma tentativa de anexação territorial acontecer. Ao outras palavras, a OTAN está se preparando para que algo assim aconteça. No entanto, os jogos de guerra que ela vem realizando são todos baseados na Rússia, atacando um dos estados bálticos em 2030. A inteligência do ZEU diz que o que quer que a Rússia tenha planejado pode acontecer já no outono. Esse é o problema que a OTAN enfrenta agora. Mas ainda restam dúvidas além do que a Rússia pode tentar fazer. A principal delas também é a mais importante. Por que agora? O que mudou na mente de Putin, que o faz não só estar disposto a autorizar provocações em uma escala que nunca vimos antes, mas também o faz querer testar a OTAN em um momento em que suas forças armadas ainda está atolado na Ucrânia? Bem, o que está acontecendo na Ucrânia provavelmente faz parte da resposta para essas perguntas. Mas antes de irmos mais fundo, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Você ainda não se inscreveu no canal? Agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Uma coisa que podemos dizer sobre a inteligência do ZEUA é que o conceito de Putin testar as reações da OTAN não é nada novo. Provocações fazem parte da estratégia da Rússia para a Europa há anos, e a Rússia já começou a intensificar, embora ainda não a ponto de colocar tropas em solo. Mencionamos uma ameaça contra a Polônia anteriormente no vídeo. No início de julho, as agências de inteligência do ZEUA alertaram a Polônia de que a Rússia estava planejando algo em seu território, provavelmente um ataque contra o país. A natureza desse ataque era motivo de especulação na época. No final de julho, talvez tenhamos visto o que a Rússia havia planejado. Em 30 de julho, um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês. Isso não é tão incomum quanto você pode pensar. Mísseis já entraram no espaço aéreo polonês antes, apenas para desviar de volta para a Ucrânia. Mas esse foi diferente. O míssil foi rastreado enquanto cruzava a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, e simplesmente continuou seguindo em frente. A OTAN e a Polônia acionaram suas forças aéreas, que seguiram o míssil até que ele finalmente caiu em um campo, deixando uma cratera enorme, mas sem causar vítimas. Investigações posteriores revelaram que o míssil era um míssil de cruzeiro russo Q-101 e que ele penetrou 90 quilômetros dentro da Polônia a partir da fronteira com a Ucrânia. O ponto aqui é a credibilidade. A inteligência do ZEUA alertou que algo iria acontecer com a Polônia. E então algo aconteceu com a Polônia. Putin cumpriu a ameaça que os ZEUA disseram que estava por vir, embora de uma forma que ainda permite ao Kremlin negar culpa.
O míssil, o Kremlin pode alegar, deve ter sido desviado para a Polônia pela guerra eletrônica da Ucrânia. Foi tudo um acidente. Isso parece improvável. Foi um teste, e a Rússia tem realizado muitos deles à medida que intensifica a escalada. Poucos dias antes do QH-101 cair em um campo polonês, as forças da OTAN na Romênia derrubaram 3 drones em 3 dias, todos eles que haviam invadido o espaço aéreo da OTAN. Antes de tudo isso, o Atlantic Council observou em junho que a Rússia estava intensificando sua guerra nas sombras contra a OTAN, tudo com o objetivo de minar o apoio à Ucrânia. Ataques incendiários, tendo como alvo o então primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, foram mencionados, assim como sabotagem, vandalismo e vigilância realizados por redes de intermediários operando em países europeus. Então, quando a inteligência do ZEUA diz que mais pode estar por vir, e em breve, isso precisa ser levado a sério. Mas ainda temos a pergunta, por que agora? Isso não se trata apenas de intimidação. É só com isso que Putin se importa. E o tipo de ataques híbridos que acabamos de mencionar já seria suficiente para a Rússia. Mas Putin quer intensificar a escalada. E um dos motivos, como sugeriu o ex-embaixador do ZEUA nas Nações Unidas, John Bolton, ao falar com a CNN, é que Putin pode perceber algum medo do lado do ZEUA. Bem, acho que ele está observando o governo Trump no Irã com muito cuidado. E o que ele sente é medo. Bolton diz, acrescentando, o medo de que Trump esteja em uma situação em que não tem uma solução pronta para o problema dos preços da gasolina nas bombas para os consumidores americanos. Bolton menciona que as eleições de meio de mandato estão a apenas alguns meses de distância e que os ZEUA ainda estão envolvidos com o Irã. O medo em questão é justamente entrar em outro conflito tão perto das eleições de meio de mandato. Se a Rússia atacar no outono, os ZEUA enfrentam um dilema. Se o artigo 5 for acionado, Trump pode temer oferecer o tipo de resposta que os ZEUA são obrigados a dar por conta de sua obrigação com a OTAN. Porque entrar em uma segunda guerra, enquanto ainda luta em uma que ele prometeu que já teria acabado, pode ser uma sentença de morte política para o governo Trump. Já em abril, a Bloomberg afirmava que a Operação Fúria Épica acabou fazendo os ZEUA parecerem mais fracos aos olhos de seus adversários, especialmente depois que um cessar-fogo inicial foi acordado. O choque e o pavor da campanha aérea podem ter sido impressionantes, mas não trouxeram resultado contra um regime disposto a resistir até o fim. Além disso, ZEUA já gastaram uma grande parte de seus estoques de mísseis no Irã e dificilmente gostariam de entrar em um novo conflito com a Rússia, mesmo que o artigo 5 seja acionado. Putin vê tudo isso e talvez saiba que tem uma oportunidade de agir enquanto o ferro está quente, e os ZEUA não veem com bons olhos a ideia de se envolver em outra guerra. No entanto, há outro fator em jogo aqui. O medo certamente está desempenhando um papel em qualquer plano que Putin tenha. No entanto, não é apenas o medo dos ZEUA de se envolverem em uma segunda guerra que está na mente do líder russo. Se a inteligência do ZEUA estiver certa e Putin estiver planejando algo que pode até incluir uma tomada de território, isso também é um sinal de que Putin teme seu próprio povo. Ele está desesperado porque prometeu à Rússia uma vitória fácil na Ucrânia, não cumpriu e agora precisa de algo para desviar a atenção de como ele falhou em cumprir o prometido. Nesse cenário, a OTAN é a distração conveniente, o grande lobo mau que Putin vai provocar para poder justificar a escalada da campanha militar da Rússia. O ex-secretário de Defesa do ZEUA, Leon Panetta, disse à CNN que o que está acontecendo na Ucrânia pode estar influenciando o desejo de Putin de aumentar a provocação contra a OTAN. Eu acho que Putin está frustrado porque não consegue encontrar uma saída para lidar com a situação na Ucrânia, diz Panetta, acrescentando. Ele sofreu um grande golpe. E eu acho que ele está procurando outras maneiras de tentar demonstrar a agressividade russa. Em outras palavras, Putin precisa de uma jogada de poder que mostre ao mundo e ao seu próprio povo que a Rússia ainda é uma ameaça. Essa jogada de poder é necessária por causa do estado terrível da ofensiva russa na Ucrânia. Apesar de lançar uma grande ofensiva terrestre na primavera e no verão na Ucrânia, os ganhos da Rússia foram mínimos. Na verdade, tanto em abril quanto em maio, a Rússia perdeu território na Ucrânia. Foram 116,01 e 281,1 km², segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. A Rússia conseguiu voltar a registrar ganhos em junho e julho, embora tenha conquistado pouco menos de 70 km² nesses 2 meses, segundo o SW. E agosto não parece estar muito melhor em seus primeiros dias. Putin tem intensificado os ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia para compensar esse progresso lento, aproveitando o fato de que a Ucrânia está ficando sem interceptadores de mísseis balísticos para atacar civis do país. Um ataque noturno em agosto matou mais 2 pessoas e feriu 13. Essas não são vitórias militares para a Rússia, mas é tudo o que Putin tem para mostrar por sua desastrosa campanha na Ucrânia neste momento. O problema com Putin é que o desespero não o faz recuar. As revelações na divulgação mais recente da inteligência do ZEUA mostram isso. O presidente da Rússia fica mais perigoso quando está encurralado. Ele tem muito mais chance de reagir agressivamente do que de se submeter.
E quando atacar a Ucrânia não está funcionando, Putin procura outros alvos. Ele precisa de distrações para evitar que seu povo pense em como a Rússia está sofrendo mais de 30 mil baixas por mês na Ucrânia. Ele quer que eles ignorem o cheiro de combustível queimado causado pelos ataques da Ucrânia às refinarias e os preços crescentes nos supermercados. Putin precisa de apoio para sua agressão, e uma provocação contra a OTAN pode ser o caminho para conseguir isso. Putin quer testar a OTAN. Mas ele também não se importaria se a OTAN respondesse com força. Isso lhe daria a justificativa que precisa para escalar o conflito. E é por isso que a guerra na Ucrânia está começando a ultrapassar as fronteiras ucranianas. Putin está apostando, mas sente que tem uma mão vencedora de qualquer forma. Se ele lançar algum tipo de ataque em território da OTAN e não houver resposta, Putin conquista ganha credibilidade. Se houver uma resposta, Putin pode usar a desinformação para convencer o povo russo de que a OTAN finalmente está fazendo o que ele dizia que faria e que a Rússia precisa se mobilizar para lutar além das fronteiras da Ucrânia. De qualquer forma, Putin consegue permanecer no poder. O desespero dele leva a ainda mais desastres, mas nesse desastre, Putin pode enxergar uma chance de sobreviver como presidente da Rússia. E é por isso que a OTAN precisa se preocupar e levar a inteligência do ZEUA muito a sério. Uma linha vermelha foi cruzada, mas não é uma das muitas linhas vermelhas tão alardeadas pela Rússia, cada uma das quais deveria levar a uma escalada que nunca se concretizou. Desta vez, é a Rússia que passou do ponto sem volta. Um míssil russo entrou na Polônia. A resposta é a última coisa que Putin esperava. A Polônia anunciou que está pronta para fazer a única coisa que até a OTAN, e especialmente a Rússia, temiam há anos: vai começar a derrubar mísseis russos. Só que a Polônia não está se limitando ao seu próprio território. A Polônia está ameaçando começar a destruir mísseis russos enquanto eles sobrevoam a Ucrânia. No dia 6 de agosto, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, concedeu uma entrevista à rádio polonesa. Enquanto respondia às perguntas, Sikorski provavelmente tinha em mente as palavras do ex-primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki. Sem mais mísseis Patriot para a Ucrânia, foi a declaração de Morawiecki, feita após a revelação de que a Polônia havia entregado mais mísseis Patriot aos seus aliados ucranianos. Finalmente, ele foi questionado sobre esses comentários durante a entrevista. Sikorski já tinha uma resposta pronta e chocou todos os ouvintes ao entregá-la. Cada vez mais pessoas estão morrendo. Então surge a pergunta: não seria melhor derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia do que talvez mais tarde sobre a Polônia? Esse é um assunto para uma discussão muito séria, que não deve se tornar refém da rivalidade política partidária, disse Sikorski. E assim, a caixa de Pandora foi aberta. O ministro das Relações Exteriores da Polônia disse em uma rádio nacional que faria mais sentido para a Polônia simplesmente derrubar mísseis russos do céu a partir de seu próprio território e sobre o território ucraniano do que esperar pela possibilidade de esses mísseis entrarem na Polônia. Não presuma que o pior cenário possível para a Polônia nunca possa acontecer, alerta Sikorski. A agressão da Rússia pode não se limitar à Ucrânia. Se Putin tiver sucesso, é bem possível que ele volte sua ambição distorcida para outras nações que faziam parte da antiga União Soviética. A Polônia é um desses países. E ela não quer cair novamente sob uma nova onda de domínio soviético. Os comentários de Tucholsky não vieram do nada. O ministro das Relações Exteriores da Polônia tem um motivo muito forte para argumentar que seu país deveria abater mísseis russos sobre a Ucrânia antes que eles entrem na Polônia. E esse motivo remonta a um incidente que ocorreu no final de julho. Enquanto a Rússia lançava mais um de seus ataques bárbaros com mísseis balísticos contra Kiev e a região ao redor, matando pelo menos 9 pessoas no processo, um dos mísseis russos pareceu sair do curso. Em vez de atingir a Ucrânia, esse míssil cruzou a fronteira da Ucrânia com a Polônia e continuou seguindo. Tanto aeronaves da OTAN quanto da Força Aérea Polonesa foram acionadas, e elas observaram o míssil para garantir que ele não estava indo em direção a nenhum lugar onde pudesse representar perigo para vidas humanas. O míssil continuou se movendo. Quando caiu, já estava a cerca de 90 quilômetros dentro do território polonês. Os caças cumpriram seu papel. O míssil da Rússia simplesmente explodiu em um campo vazio, deixando uma cratera enorme para trás. Mas o incidente levantou muitas perguntas. A principal delas: a Rússia fez isso de propósito? A Polônia estava preparada para abater aquele míssil se ele se tornasse uma ameaça em território polonês. O projetil foi posteriormente identificado como um míssil de cruzeiro russo, Ka-101. E a CNN posteriormente informou que a Polônia e a OTAN se uniram para mobilizar um par de caças, helicóptero, uma aeronave de alerta antecipado e um avião-tanque de reabastecimento aéreo. O mesmo veículo afirma que os caças da OTAN estavam literalmente a segundos de abater o míssil russo no céu, antes de ficar claro que ele cairia sem causar nenhum dano. Parece que a lógica foi a de poupar as armas que teriam sido usadas para um evento futuro, mais perigoso. Após o ataque, o vice-ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomczyk, revelou que cerca de 2 dúzias de mísseis foram rastreados em direção à Polônia durante o bombardeio russo. Todos, exceto um, acabaram caindo na Ucrânia.
Ainda assim, esse número é preocupante. Mais de 20 mísseis russos poderiam ter entrado no espaço aéreo polonês. Então, se você está procurando contexto para as declarações de Sikorski, aí tá. O ministro das Relações Exteriores da Polônia não está dizendo que seu país deve derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia só porque sim. Um desses mísseis acabou de atingir a Polônia. Acidentalmente ou não, isso faz com que todo míssil russo que voe na direção da Polônia seja uma ameaça. A ameaça deve ser destruída, Sikorski está dizendo, mesmo que essa ameaça ainda esteja no espaço aéreo da Ucrânia. O que Sikorski está sugerindo é uma grande escalada. Podemos quase ouvir as reclamações vindo do Kremlin enquanto falamos. Que direito a Polônia tem de abater mísseis russos sobre a Ucrânia? As ameaças virão, as alegações de escalada serão feitas. O míssil russo que acabou de atingir a Polônia será ignorado ou, na melhor das hipóteses, alegarão que foi um acidente. A Rússia vai tentar intimidar e persuadir, que são práticas padrão. Mas, quando se trata da Polônia, Putin deveria estar particularmente preocupado que Sikorski e o governo polonês cumpram o que estão ameaçando, porque a Polônia já considerou algo assim antes. Em julho de 2024, saiu a notícia de que a Polônia estava considerando abater mísseis russos sobre a Ucrânia como parte de um acordo de defesa conjunta entre os dois países. Mais uma vez, Sikorski estava no centro da proposta, após um incidente em que mísseis russos entraram no espaço aéreo polonês por cerca de 40 segundos antes de voltarem em direção à Ucrânia. As conversas de 2024 não deram em nada, mas agora o tipo de incidente que Sikorski sempre temeu aconteceu, e a Polônia está mais preparada do que nunca para começar a fazer a Rússia provar do seu próprio remédio. A Polônia já começou a bater drones russos sobre seu próprio território, como fez em setembro de 2025, quando a Rússia enviou 19 drones para a Polônia em um único dia. O K-801 que entrou na Polônia no final de julho teria sido abatido se representasse uma ameaça clara à vida ou alguma instalação importante. Não é um grande passo para a Polônia expandir sua política de abate para a Ucrânia, pelo menos em termos da distância que as defesas polonesas precisariam cobrir. Mas não há como negar um fato simples. Se a Polônia levar isso adiante, esse seria o tipo de escalada que a Rússia nunca esperou e que a OTAN sempre temeu. Muitos diriam que é justificável. Piotr Wojka, que é um diretor do Instituto Flanco-Oriental e que fica em Bruxelas, disse a LRT: a neutralização seria a resposta certa em termos políticos, já que os russos só entendem a força quando se trata de confronto. A Polônia estaria criando um precedente perigoso se começasse a destruir mísseis russos sobre a Ucrânia, mas o Kremlin entenderia que a Polônia está falando sério. E não se esqueça que já houve rumores de que a Rússia tem interesse em algum tipo de confronto com a Polônia. No dia 3 de julho, o Telegraph informou que os Estados Unidos fizeram vários alertas à Polônia sobre a Rússia planejar algum tipo de provocação armada em solo polonês, provavelmente para testar a determinação da OTAN. Eu diria que um míssil caindo em território polonês é o máximo de provocação armada possível, e a Polônia sabe disso. As palavras de Sikorski não são vazias. A Polônia sabe que a guerra na Ucrânia chegou a um ponto de virada, e Putin pode voltar sua atenção para os aliados da OTAN para distrair seu próprio povo do quão mal a Rússia está se saindo na Ucrânia. A provocação já aconteceu. O ministro das Relações Exteriores da Polônia respondeu dizendo que já está na hora de a Polônia dar uma lição à Rússia. E se o debate acontecer e a Polônia começar a destruir mísseis russos, isso será enorme para a Ucrânia. Existem dois motivos para isso, e vamos explorar ambos logo após este lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós cobrimos diariamente eventos que podem mudar o jogo na Ucrânia e em outros lugares. Então, certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas para não perder nada. Então, o primeiro motivo pelo qual isso seria enorme para a Ucrânia está bem claro agora. A Ucrânia está tendo sérios problemas para lidar com os ataques de mísseis da Rússia. Mencionamos anteriormente que o ataque em que um míssil russo entrou na Polônia também matou pelo menos 9 pessoas na Ucrânia. Infelizmente, esse tipo de estatística está se tornando cada vez mais comum, e isso está acontecendo porque a Ucrânia praticamente ficou sem mísseis Patriot, que são necessários para se defender contra os mísseis balísticos da Rússia. Após um ataque posterior no início de agosto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que 21 pessoas haviam sido mortas, já que a Ucrânia não conseguiu interceptar nenhum dos 24 mísseis balísticos que a Rússia lançou em seu território. Interceptadores de mísseis balísticos poderiam ter salvado a vida dessas pessoas hoje, disse Zelensky. Infelizmente, a Ucrânia não tem os interceptadores de que precisa. A campanha da Rússia contra os civis ucranianos está se intensificando justamente porque o Kremlin sabe que a Ucrânia não tem o que precisa para parar os mísseis russos. Os interceptadores Patriot estão praticamente esgotados e talvez não possam ser substituídos. Os Estados Unidos, que fabricam os interceptadores Patriot, supostamente só têm cerca de 800 das 2.300 unidades que tinham em estoque devido à sua guerra com o Irã, e é improvável que sejam vendidas para a Ucrânia. Enquanto isso, civis estão morrendo.
cerca de 400 deles só em julho, e pouco menos de 1.400 no total durante os primeiros 6 meses de 2026, o que representa 37% a mais do que no mesmo período de 2025. A Polônia tem ajudado onde pode. Mencionamos Morawiecki e sua afirmação de que a Polônia não deveria fornecer mísseis Patriot para a Ucrânia. Essa afirmação foi feita porque a Polônia tem sacrificado parte de seu estoque de mísseis Patriot para ajudar. A Polônia forneceu 5 dos 35 mísseis Patriot que a Alemanha e seus aliados europeus entregaram à Ucrânia em março. Morawiecki aproveitou a decisão porque os líderes da Polônia tomaram a decisão imprudente de não serem totalmente claros com os números quando a transferência foi feita. Agora sabemos que são 5. E embora isso não pareça muito, equivale a 5 mísseis balísticos russos que não conseguiram atingir seus alvos. A Polônia espera fazer muito mais agora. E não apenas com Sikorsky pedindo que mísseis russos sejam abatidos pela Polônia sobre a Ucrânia. Segundo a Reuters, a Polônia propôs trabalhar junto com a Ucrânia e os Estados Unidos para construir interceptadores de mísseis Patriot após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feita durante a cúpula da OTAN em julho, em Ankara, de que os EUA licenciariam a tecnologia Patriot para a Ucrânia. Esse licenciamento agora parece incerto. Trump voltou atrás em sua aprovação no final de julho, alegando que mais discussões precisavam ser realizadas antes que a Ucrânia recebesse uma licença. Ainda assim, a oferta da Polônia mostra que o país está disposto a fazer o que for possível para ajudar a Ucrânia na defesa aérea, mesmo que isso signifique criar instalações de fabricação conjuntas para levar interceptores Patriot à Ucrânia ainda mais rápido. Essa situação dos Patriot está indefinida no momento. Mas mesmo sem esses interceptores, a Polônia acabou de enviar uma mensagem para Putin de que não vai ficar parada e deixar a Rússia fazer o que quiser, seja na Ucrânia ou em território polonês. Fogo será combatido com fogo se Sikorsky conseguir o que quer, e há um segundo motivo pelo qual as palavras de Sikorsky são um grande incentivo para a Ucrânia. O relacionamento entre a Polônia e a Ucrânia tem sido tenso já há algum tempo. Embora ambas as nações estejam unidas em seu objetivo de impedir que Putin expanda a Rússia e crie uma nova versão da União Soviética, já existe atrito entre a Polônia e a Ucrânia há algum tempo. Em 2023 e 2024, esse atrito girava em torno do comércio agrícola, com o cansaço de alguns líderes poloneses em relação aos custos de longo prazo do apoio também desempenhando um papel. No entanto, uma verdadeira tempestade política eclodiu em junho, quando Zelensky decidiu nomear uma nova unidade militar em homenagem ao exército insurgente ucraniano, ou UPA. A Polônia ficou furiosa com essa decisão. Embora seja elogiado na Ucrânia como parte de sua tradição de resistência antissoviética, o UPA original era uma unidade nacionalista formada durante a Segunda Guerra Mundial que causou estragos em outros lugares. Na Polônia, o UPA não era um grupo antissoviético. A unidade original foi responsável pela tragédia de Volhynia entre 1943 e 1945, que resultou na morte de dezenas de milhares de poloneses por nacionalistas do UPA. As feridas históricas são profundas, e a decisão de Zelensky levou o presidente polonês Karol Nawrocki a retirar do presidente da Ucrânia a mais alta distinção do Estado polonês, a Ordem da Águia Branca. Esse tipo de tensão teria feito Putin esfregar as mãos de alegria. É exatamente isso que ele quer ver. Quanto mais divisão puder ser causada, melhor. Se essa divisão acontecer por causa de tensões em torno de um nome, então melhor ainda. A Rússia pode explorar isso com propaganda e desinformação direcionadas ao povo polonês. De fato, a Rússia tentou explorar a questão imediatamente, levando o Conselho de Resiliência da Polônia a emitir uma declaração relacionada ao aumento do que chamou de desinformação e publicações manipulativas que começaram a aparecer no espaço informativo polonês. Os crimes cometidos pela encarnação inicial da UPA não eram nenhum grande segredo e faziam parte de um passado difícil, disse o Conselho. No entanto, a decisão da Ucrânia de usar o nome para uma nova unidade não significa que a relação entre a Polônia e a Ucrânia vai enfraquecer, especialmente quando se trata de lidar com a ameaça representada por Putin. Por sua vez, a Ucrânia tem tentado amenizar o atrito causado pela decisão de nomeação. Esses esforços parecem estar funcionando. A maioria dos poloneses continua firme tanto em seu apoio à Ucrânia quanto no desejo de que seu governo continue cooperando com um dos aliados mais importantes do país. Em um relatório de 25 de julho, pouco antes de um míssil russo cair na Polônia, o Notes from Poland revelou os resultados de um novo estudo realizado pela agência de pesquisa polonesa CBOS. Esse estudo descobriu que 59% dos entrevistados acreditavam que era correto que Zelensky perdesse a Ordem da Águia Branca. Mas, ao mesmo tempo, 75% disseram que Polônia e Ucrânia deveriam priorizar a ameaça russa em vez dessas disputas. E 80% expressaram a opinião de que a Rússia se beneficia de uma relação fraturada entre os dois. O consenso parece ser que o atrito precisa ser resolvido, mas a Rússia deve ser tratada primeiro. A divisão, que é o que Putin quer ver, não pode ser permitida e não está acontecendo. Em 6 de agosto, o embaixador da Ucrânia na Polônia, Vassil Bodnar, disse que a fase mais difícil da crise diplomática entre a Polônia e a Ucrânia já havia passado.
As tensões permanecem, ele destacou, mas ambas as nações estão unidas quando se trata de parar Putin e sua ambição insana de criar a União Soviética 2.0. Agora, e apesar de todas essas tensões, a Polônia está falando sobre derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia. Se a Polônia cumprir o que diz, isso será a prova de que Putin precisa para saber que suas campanhas de desinformação não vão funcionar, especialmente quando a Rússia for burra o suficiente para começar a atingir a Polônia com seus mísseis. Agora está claro porque a Ucrânia se beneficia enormemente se a Polônia fizer o que Sikorski diz que precisa ser feito. Mas agora vamos ampliar a perspectiva. Afinal, não são apenas a Polônia e a Ucrânia que serão afetadas por essa decisão. A Polônia é um membro da OTAN. Foram caças da OTAN que foram acionados para lidar com o míssil russo no espaço aéreo polonês. Se a Polônia começar a derrubar mísseis russos, especialmente na Ucrânia, então o que a OTAN temia vai acontecer. Uma escalada em que uma nação da OTAN reage ativamente contra a Rússia. A OTAN teme esse tipo de resposta há anos, mas o incidente na Polônia destaca por que alguém dentro da aliança precisa fazer mais contra a Rússia. A crise dos mísseis na Polônia reflete a dualidade que existe dentro da OTAN. A resposta ao míssil da Rússia foi incrivelmente rápida. O míssil russo ficou apenas 6 minutos no espaço aéreo polonês, mas esse tempo foi suficiente para a OTAN e a Polônia acionarem helicópteros e aeronaves para lidar com a situação. A detecção de ameaças e o tempo de resposta não são o problema. O problema é o que acontece quando a ameaça é confrontada. Nada. Vimos isso no final de julho. O míssil da Rússia estava a segundos de ser abatido, mas não foi. O debate teve que acontecer primeiro porque não existe uma política definida que diga que a OTAN destrói qualquer coisa russa que entre em seu espaço aéreo. A Polônia acabou acompanhando o míssil e esperou até o último segundo para determinar se ele cairia em local seguro. O fato de que o míssil acabou atingindo a Polônia em um lugar onde não poderia causar danos não é o ponto principal. O ponto é que a OTAN foi lenta para agir. A OTAN poderia ter usado esse incidente para enviar uma mensagem coletiva a Putin de que o que a Rússia fez na Polônia não será tolerado. Em vez disso, a Rússia aprendeu que um míssil que viaja 90 quilômetros dentro do espaço aéreo de um membro da OTAN não será abatido, a menos que a OTAN considere absolutamente necessário. Essa não é uma lição que a OTAN quer que Putin leve a sério. O líder da Rússia vai continuar provocando e testando. Mais testes virão para ver até onde a OTAN está disposta a ir para evitar uma escalada. O medo de retaliação russa existe na OTAN e Putin consegue perceber isso. Muitas vezes há muita conversa, mas pouca ação. Mais uma vez, a OTAN declarou que tomará todas as medidas necessárias para defender seu território após o que aconteceu na Polônia. Mas Sikorski agora está fazendo uma pergunta fundamental: quanto é demais? Em 2025, os meios aéreos russos testaram o espaço aéreo da OTAN 18 vezes, o que representou um aumento de 200%. A situação só está piorando. Em julho, a OTAN foi forçada a acionar caças com uma frequência mais de 2 vezes maior do que havia feito no mesmo mês de 2025. O aumento que começou naquele ano continuou em 2026, e o fato de um míssil russo ter atingido a Polônia é prova de que Putin vai continuar testando os limites até receber alguma resistência. A Polônia quer ser a nação que reage de uma forma que a OTAN nunca esperou, pelo menos é o que diz Sikorski. O que está muito claro é que se a Polônia quiser começar a disparar contra mísseis russos na Ucrânia, então o restante da OTAN precisa se unir em torno dessa abordagem. No dia 7 de agosto, a CNN informou que a inteligência do EUA está mais uma vez alertando que Putin está planejando um ataque a um membro da OTAN, provavelmente em algum momento nos próximos 2 anos. Putin é um homem que entende e responde à força. A dissuasão não está mais funcionando. Putin precisa aprender que a OTAN vai reagir se a Rússia continuar provocando e cutucando. O abatimento de mísseis pela Polônia sobre a Ucrânia seria uma resposta tão feroz que Putin seria forçado a recuar. As coisas não têm ido bem para a Rússia em 2026. Sua campanha terrestre enfraqueceu. A ofensiva da primavera e do verão já é um fracasso, e Putin está sendo forçado a encarar o fato de que a Ucrânia está ficando cada vez mais forte, enquanto a Rússia fica mais fraca. E então a França e a Alemanha apareceram. Ambas acabaram de fazer algo realmente insano pela Ucrânia. Estamos falando de drones, caças e alguns dos mísseis mais importantes que a Ucrânia poderia conseguir. Está tudo chegando, e Putin está apavorado. Ele sabe que sua guerra já está praticamente acabada. Agora, 2 dos parceiros da Ucrânia acabaram de aproximar a Ucrânia de terminar isso de uma vez por todas. Vamos começar com a Alemanha. No dia 13 de julho, a Reuters informou que a Alemanha está financiando 50 mil drones de ataque que serão usados em toda a linha de frente para devastar as tropas e equipamentos russos. A notícia não vem dos ministérios da defesa da Ucrânia ou da Alemanha, ambos permanecendo em silêncio, mas sim de uma fonte familiarizada com o que está acontecendo.
Essa fonte, que parece ser o CEO da empresa americana de tecnologia de defesa Altrion, Lorenz Mayer, afirma que esse acordo representa a maior compra única de drones por um governo ocidental para a Ucrânia. E a Altrion não está fornecendo os drones, mas o que ela está fazendo é criar a tecnologia que os drones usam para rastrear e atacar alvos de forma autônoma durante a fase final do voo. Mayer afirma que o contrato para os novos drones da Ucrânia está avaliado em 103 milhões de dólares e que foi financiado por um país europeu. Como sabemos que esse país é a Alemanha, Skyfall diz isso. O fabricante ucraniano de drones, que utiliza a tecnologia da Altrion em seus drones de ataque, confirmou o envolvimento da Alemanha na compra de 50 mil drones. Embora afirme que não pode dar mais detalhes, além de informar o nome do tipo de drone que foi adquirido. Shrike? Um dos melhores drones de curto alcance aos quais a Ucrânia tem acesso. Shrike é algo especial, e não é só a Ucrânia que acredita nisso. Em março, o Pentágono realizou um programa para determinar quais drones seriam mais adequados para o novo programa de domínio de drones dos Estados Unidos. O Shrike ficou em primeiro lugar com folga, marcando 10 pontos a mais que o drone que ficou em segundo lugar em testes que, entre outras coisas, avaliaram a precisão dos ataques em distâncias de 2,5 a 10 quilômetros e como. Bem, os drones operam em ambientes urbanos contra vários alvos. Para a Ucrânia, 50 mil desses drones indo para a linha de frente significa dor para a Rússia. Existem duas versões do Shrike. A versão menor, de 17,78 centímetros, pode carregar uma carga útil de 1,5 kg. Não é muito, claro, mas é mais do que suficiente para eliminar soldados e veículos blindados. Ela pode atingir uma velocidade máxima de 100 km por hora, tornando difícil escapar dela, e tem um alcance de 30 km, o que a destaca como uma ótima adição às zonas de morte infestadas de drones na Ucrânia. A versão maior adiciona cerca de 7,6 centímetros ao conjunto, o que permite dobrar a carga útil. Soma a isso um aumento de velocidade de 20 km por hora, e essa versão do Shrike se torna ainda mais aterrorizante para os soldados da Rússia. E tem a autonomia que mencionamos. Graças ao software da Altrion, o Shrike pode rastrear e atacar alvos de forma autônoma durante a fase final do seu voo. O acordo que acabou de ser revelado já está bem encaminhado. Maia diz que alguns dos drones Shrike que a Alemanha comprou para a Ucrânia já estão na linha de frente causando estragos. O restante deve chegar à Ucrânia até o final do ano, quando inevitavelmente causarão ainda mais mortes e destruição às forças russas em dificuldades. Tudo isso parece impressionante, não é? O mais louco é que o envio de 50 mil dos drones mais assustadores a aparecerem nas linhas de frente da guerra da Ucrânia é pouca coisa comparado ao que a França acabou de fazer pela Ucrânia. Ninguém esperava por isso, especialmente Putin. A França basicamente olhou para o que a Alemanha ofereceu e disse: "Isso é ótimo, mas segura minha cerveja." A França viu os drones da Alemanha e aumentou a aposta com caças e mísseis. Estamos agindo como se isso fosse uma competição, mas a verdade é que tanto a França quanto a Alemanha estão fazendo coisas incríveis pela Ucrânia. É que o anúncio da França é gigantesco. Após uma reunião da coalizão dos dispostos em Paris, no dia 13 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França vai entregar caças Rafale para a Ucrânia. Nós já sabíamos disso. A França se comprometeu a enviar 100 Rafales para a Ucrânia em fevereiro, mas aí Macron fez uma revelação bombástica. Além dos caças, a França também vai conceder licenças para que a Ucrânia possa fabricar seus próprios mísseis antiaéreos Aster, 30 mísseis de cruzeiro de longo alcance, Scalp e kits de bombas guiadas ASM-Hammer. Esse anúncio vem logo após o presidente do EUA, Donald Trump, afirmar que os Estados Unidos vão dar à Ucrânia uma licença para fabricar mísseis Patriot, e isso é absolutamente enorme. O que isso significa é que a Ucrânia não vai mais precisar depender de ajuda militar para conseguir todos esses mísseis e kits de bombas vitais. Ela pode fabricar os seus próprios, contando com um setor de defesa nacional que cresceu muito desde que Putin invadiu. Aqui estão os detalhes. Os caças Rafale não vão chegar instantaneamente, como Macron diz. Isso envolve um projeto para adquirir 16 aeronaves Rafale e seus respectivos sistemas de armas. Os primeiros voos podem acontecer já entre 2028 e 2029 e o treinamento do pessoal começará nos próximos meses. Então a Ucrânia vai passar os próximos meses preparando seus pilotos para um caça que só vai chegar daqui a alguns anos. Vimos um processo semelhante quando a Ucrânia recebeu os F-16, e embora isso possa parecer um tipo de atraso que não é o ideal para a Ucrânia, e de certa forma realmente não é, a França dizer que vai enviar caças a partir de 2028 também é um sinal de confiança. É uma mensagem enviada para Putin de que a Ucrânia ainda vai existir e ainda estará lutando daqui a alguns anos. Em outras palavras, não, Rússia, você não terá vencido a guerra até 2028, você não vai vencer essa guerra. Quanto às licenças, já havia indícios de que isso iria acontecer.
No dia 30 de junho, a Euronews informou que o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, revelou que estavam em andamento negociações entre a Ucrânia e a França sobre a possibilidade de licenciar mísseis Scalp para a Ucrânia. De fato, há progresso, mas ainda é cedo para afirmar, porque é um processo difícil em relação à propriedade intelectual em geral, a abertura da produção e assim por diante. Existe uma certa burocracia nesse sentido, disse Fedorov na época. Agora aqui estamos nós, cerca de 2 semanas depois, e quaisquer barreiras que existiam foram demolidas. O Scalp está chegando às fábricas ucranianas e está sendo acompanhado por mísseis de defesa aérea e kits de guiagem para bombas, que são todos extremamente valiosos para a Ucrânia. Não dá para exagerar o quão importante isso é para a Ucrânia. Só do lado da propriedade intelectual, isso mostra que a França, junto com os produtores dessas armas, reconhecem que não conseguem acompanhar a demanda da Ucrânia. Em vez de simplesmente dizer para a Ucrânia lidar com isso, eles estão compartilhando seus segredos com o único país que está na linha de frente de uma luta contra a Rússia, que muitos na Europa acreditam que vai se espalhar se a Ucrânia não for vitoriosa. O que estamos vendo aqui é uma verdadeira parceria. A França deu à Ucrânia as chaves de algumas de suas armas mais importantes. Suas próprias armas. Todas elas têm históricos que mostram por que a Ucrânia as quer em primeiro lugar. Considere os mísseis Aster como exemplo. Eles são usados pelo sistema de defesa aérea SAM-PT, que a Ucrânia já possui e tem utilizado com grande eficácia. Em março de 2025, a Ucrânia usou o SAM-PT para derrubar um caça Sukhoi, como o Su-27 ou Su-35, o que destaca o sistema como uma ferramenta fundamental que a Ucrânia pode usar para manter seus céus seguros. O SAM-PT também é o equivalente mais próximo ao sistema de defesa aérea Patriot. Euromiden Press destaca que ele é capaz de interceptar mísseis balísticos a uma distância de 25 km e pode atingir outros alvos aerodinâmicos a uma distância de 150 km. O desafio da Ucrânia sempre foi o estoque. A Aster produz até 100 mísseis Aster 30 por ano, embora planeje aumentar esse número para 300 mísseis por ano até 2028. Isso não é suficiente em número de mísseis, e não acontecerá cedo o bastante para a Ucrânia. Agora que tem uma licença, a Ucrânia pode controlar seus próprios meios de produção. Os mísseis Scalp, que também são chamados de Storm Shadow, têm sido fundamentais para os esforços da Ucrânia para neutralizar a frota do Mar Negro, e também são mísseis extremamente poderosos, ideais para ataques contra territórios de fronteira. E a Ucrânia tem usado o kit de bombas AISM Hammer durante toda a guerra, com a França já tendo se comprometido a entregar pelo menos 600 dessas bombas por ano. Agora, a Ucrânia pode obter mais de ambos e pode fabricá-los conforme precisar. Só existe uma palavra que podemos usar para descrever como deve estar o clima no Kremlin neste momento: terror. Alemanha e França fizeram algo realmente insano pela Ucrânia, e Putin sabe disso. A Rússia está com medo. Ela sabe que o que acabamos de ver muda o jogo em vários níveis, e vamos explicar quais são esses níveis em um instante. Primeiro, este é o programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão e garantir que continue vendo mais dos nossos vídeos. Vamos voltar aos drones de ataque. Um estoque de 50 mil dos drones automatizados mais precisos e letais que a Ucrânia tem em seu arsenal significa mais mortes para os soldados russos na linha de frente. E não é como se esses soldados já não estivessem vendo morte o suficiente. Só em junho, a Rússia sofreu 39.490 baixas, o que está muito acima do recrutamento estimado de 24 mil a 30 mil soldados por mês, segundo a Al Jazeera. Todas essas perdas são em troca de um avanço tão lento que levará cerca de 14 anos para a Rússia finalmente derrubar as defesas de Donetsk da Ucrânia. Drones são a principal causa de todas essas mortes. O Instituto Hudson observa que estima-se que drones sejam responsáveis por até 80% de todas as baixas que acontecem na linha de frente. Então, a Alemanha não fez apenas uma compra recorde de uma arma qualquer para a Ucrânia. Ela está comprando o tipo exato de arma que a Ucrânia precisa para disparar a taxa de baixas da Rússia na linha de frente. Além disso, os 50 mil drones Shrike aumentam a vantagem numérica que a Ucrânia tem sobre a Rússia. Muito se falou sobre a Rússia conseguir trazer mais soldados para a guerra do que a Ucrânia, mas o número de soldados importa menos agora do que nunca, já que os drones se tornaram a arma principal do conflito. Atualmente, a Ucrânia tem uma vantagem numérica de 1,5 para 1 em drones FPV, que são os drones usados na linha de frente e nas proximidades. A Alemanha acabou de adicionar 50 mil drones Shrike aos estoques da Ucrânia. E ao fazer isso, também está arcando com um acordo de mais de 100 milhões de dólares que a Ucrânia teria que fazer de qualquer jeito. Esse é um aspecto pouco divulgado desse acordo de drones. Sempre que outra nação compra drones para a Ucrânia, isso economiza milhões de dólares para a Ucrânia, que podem ser usados na fabricação de outras armas para usar contra a Rússia. Quem sabe, talvez o dinheiro que a Ucrânia acabou de economizar seja usado para construir os mísseis Aster 30, para os quais a França acabou de fornecer a licença de fabricação.
De tudo que a França e a Alemanha forneceram para a Ucrânia, essa licença para fabricar mísseis pode ser a mais assustadora para a Rússia. Não porque essas armas possam ferir diretamente os soldados russos. Não é para isso que elas foram construídas. O que elas podem fazer é derrubar aeronaves e interceptar os mísseis balísticos e de cruzeiro que a Rússia tem lançado contra a Ucrânia quase diariamente. No caso dos mísseis, essa é a única vantagem clara que a Rússia ainda mantém sobre a Ucrânia, ao lançar mísseis poderosos tanto contra instalações militares quanto contra cidades ucranianas. Zelensky não esconde que acredita que mais sistemas de defesa aérea serão realmente um divisor de águas para a Ucrânia. Ele vem pressionando os aliados da Ucrânia na OTAN por mais mísseis, sejam Patriots, Aster 30 ou qualquer outro, praticamente durante toda a guerra. Na cúpula da OTAN em Ankara, que Trump usou para anunciar o licenciamento do Patriot, Zelensky reiterou seu apelo, afirmando: "Somos capazes de fazer todo o resto sozinhos, mas quando se trata de defesa aérea, precisamos da determinação dos nossos parceiros." Isso aconteceu após ataques de mísseis russos que atingiram Kiev 2 vezes em uma semana, matando mais de 50 civis no processo. De fato, os mísseis da Rússia são o único problema que a Ucrânia não consegue resolver apenas com sua própria engenhosidade. Vemos isso nas taxas de interceptação. Em junho, a Ucrânia alcançou uma taxa de interceptação de 89,4% contra todas as ameaças aéreas. Isso parece bom à primeira vista, mas esses números são fortemente impulsionados pelo sucesso da Ucrânia contra os drones de ataque da Rússia e outros tipos de mísseis que não sejam mísseis balísticos. Quando se trata dos mísseis balísticos da Rússia, a Ucrânia só conseguiu interceptar 40% dos que a Rússia lançou. Há uma lacuna clara nas defesas aéreas da Ucrânia que a Rússia vem explorando, à medida que a escassez de mísseis de defesa aérea da Ucrânia se agrava. Zelensky está pedindo aos parceiros da Ucrânia que forneçam mais. Esse pedido não vai mudar. Mas agora a Ucrânia tem a licença do Aster 30 junto com a licença do Patriot que está chegando. Ela finalmente pode realizar sozinha esse componente importante de sua guerra contra a Rússia. E a Ucrânia recebeu, sim, a determinação de seus parceiros. E para a Rússia, essa licença do Aster 30 significa que a única rota de ataque bem-sucedida que ela tem será mitigada assim que a Ucrânia conseguir colocar as linhas de produção em funcionamento. Isso vai aterrorizar Putin. Se ele não conseguir aterrorizar o povo ucraniano até a rendição com seus crimes de guerra, só resta a ele confiar em um exército cujos soldados estão morrendo aos montes enquanto não conseguem fazer nenhum progresso real. A Rússia está acabada nesse caso. E não se esqueça que existem licenças para o Scalp e o ISM Hammer. Já falamos sobre por que essas armas são importantes, mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Scalp é um míssil de cruzeiro lançado do ar, projetado para destruir alvos fixos e fortificados. Os mísseis voam em baixa altitude e podem atingir velocidades subsônicas altas de até Mach 0,95, o que torna extremamente difícil interceptá-los. O Scalp também pode percorrer cerca de 250 km e carrega uma ogiva penetradora Broach de 450 kg. Essa ogiva funciona em múltiplas etapas para perfurar o alvo antes de liberar a carga explosiva no que estiver dentro do alvo. É por isso que a Ucrânia tem usado o Scalp para atacar navios e bunkers. Primeiro perfura, depois destrói o que estiver dentro. Esse é o modus operandi do Scalp. Os ASM Hammer são tão preocupantes para a Rússia, muitas vezes descritos simplesmente como uma bomba. O ASM Hammer é mais do que isso. O Army Recognition descreve como uma arma inteligente de ataque ar-superfície de emprego à distância, e é basicamente um kit modular de bombas, capaz de transformar bombas burras tradicionais em munições guiadas de precisão. Pode ser acoplado a bombas burras de 125, 250, 500 e 1000 quilos, e o Hammer básico usa uma combinação de GPS e navegação inercial para atingir seu alvo. Versões posteriores adicionam orientação por infravermelho e guiagem a laser ao conjunto. Presumivelmente, a Ucrânia vai receber licenças para fabricar todos os tipos de Hammer, o que lhe dará uma versatilidade excepcional ao usar essas armas para reforçar uma campanha de ataques de médio alcance que já está arruinando a logística e as estruturas de comando russas na retaguarda. O motor foguete, em um kit Hammer, aumenta o alcance de uma bomba burra em mais de 70 km com os vários sistemas de guiagem, oferecendo um erro circular provável entre 1 e 10 metros. Então, a Ucrânia ganha potência e precisão, assim como acontece com o Storm Shadow, só que para um propósito diferente. Ambas as armas são vitais para a Ucrânia. A agência de notícias russa TASS relata que a Ucrânia já usou mais de 500 mísseis Scalp, Storm Shadow e mísseis de ataque americanos contra a Rússia até março. E provavelmente teria usado muito mais se os tivesse. Cerca de metade desses mais de 500 ataques foram realizados usando Scalp e Storm Shadow. 120 em 2023, 90 em 2024 e 45 em 2025. Você pode ver a tendência de queda aí, o que nos mostra que a Ucrânia enfrenta desafios com seus estoques. Não mais. Com sua nova licença, a Ucrânia pode construir quantos mísseis Scalp conseguir pagar. Quanto aos ASM Hammers, mencionamos anteriormente que eles já fazem parte da campanha de ataques de médio alcance que a Ucrânia lançou contra a Rússia.
Mas desses kits de bombas significam a capacidade de lançar bombas de até 1000 quilos, além de todos os drones de ataque de médio alcance que a Ucrânia está usando. Agora, acabou para a Rússia, e aqui está o motivo. Mencionamos anteriormente que levará 14 anos para a Rússia capturar Donetsk no ritmo atual de avanço. O Instituto para o Estudo da Guerra destaca o quão lento é esse avanço. Em abril e maio, a Rússia sofreu perdas territoriais líquidas, somando quase 400 quilômetros quadrados, ou seja, não houve avanço algum. A Rússia conseguiu reverter a tendência em junho, mas apenas de 30,02 quilômetros quadrados, isso é praticamente nada no contexto da invasão. E esse ritmo insignificante de avanço está acontecendo porque a Ucrânia continua atacando a retaguarda russa. O que os mísseis Scalp e ISM Hammers permitem que a Ucrânia faça, atacar essa retaguarda com ainda mais força. Para Putin, isso vai significar mais fraqueza na linha de frente e mais problemas na retaguarda para lidar. E lembre-se, haverá drones Shrike na linha de frente causando danos. Mísseis Aster-30 nos céus, tirando da Rússia a vantagem dos mísseis de longo alcance. E a perspectiva de caças Rafale chegando em 2028, que vão expandir as capacidades aéreas da Ucrânia. Tudo isso se resume a algo muito simples. A Rússia está ficando para trás justamente quando a Ucrânia está se tornando mais poderosa. O que a Alemanha e a França realmente fizeram aqui foi estabelecer parcerias mais profundas com a Ucrânia, justamente quando a Rússia está ficando para trás tecnologicamente e tanto seus recursos petrolíferos quanto humanos estão diminuindo. A guerra de desgaste que Putin iniciou acabou se voltando contra ele. Agora a vantagem é da Ucrânia. E agora que Putin sabe o que está vindo da França e da Alemanha, acabou. O presidente da Rússia pode não admitir isso. Ele pode estar tão preso à sua própria guerra que não consegue admitir a derrota. Mas sabe que a Ucrânia receber mais drones e a capacidade de construir armas avançadas que neutralizam tudo o que a Rússia tenta fazer é péssimo para seus planos. Os alertas estão soando por toda a Europa. Os sinais de alerta estão aí para todos verem. A Rússia está planejando algo sombrio na região do Báltico e pode ser a Estônia o alvo da agressão de Putin. O que acontece se a Rússia invadir a Estônia? Essa é a pergunta que vamos responder aqui enquanto analisamos um possível cenário de invasão hora a hora. O que a Rússia fará? Como a OTAN vai reagir? A Estônia está preparada para tudo isso? Fique com a gente enquanto começamos pelo prelúdio. Os sinais de alerta estavam todos lá, literalmente. Foi só em junho que os Estados Unidos entregaram um aviso à Polônia de que a Rússia estava planejando algum tipo de provocação, incluindo até mesmo uma invasão. A Polônia ouviu, mas foram os estados bálticos que realmente prestaram atenção, enquanto o primeiro-ministro polonês Donald Tusk alertava que os próximos meses poderiam ser críticos e que o medo de uma escalada russa era palpável. A Rússia pode tentar algo na Polônia, mas a verdadeira ameaça seria para a Letônia, Lituânia ou Estônia. Esta última sabia muito bem que a Rússia estava planejando algo. Não sabia o quê, mas um acúmulo de forças havia começado, colocando a Estônia em alerta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já havia feito várias afirmações de que as nações bálticas seriam as próximas na agenda de Putin. Essas afirmações tinham o potencial de prejudicar a cooperação. Mas, à medida que a Estônia via mais sinais, teve que admitir que os alertas tinham fundamento. No final de junho de 2026, a Estônia havia avistado navios-tanque russos que deveriam estar transportando gás natural liquefeito, armados com metralhadoras e com sacos de areia montados no Mar Báltico. Defesa contra a interceptação, talvez. A Estônia descobriria em breve. A Rússia também suspendeu todo o tráfego pelos postos de controle ferroviários na fronteira com a Letônia, Finlândia e Estônia no início de julho, provavelmente para impedir que civis russos cruzassem inadvertidamente para a Estônia. Os avisos não eram infundados. Apenas alguns meses depois, a Rússia invadiu. Primeira hora. Tudo começa com mísseis e drones, em vez de infantaria e tanques. Estes últimos estão esperando. A Rússia vinha construindo infraestrutura nas fronteiras do Báltico nos meses que antecederam a invasão, capaz de abrigar milhares de soldados. Eles virão. Mas primeiro, a Estônia enfrenta um ataque exatamente como aqueles que a Ucrânia enfrenta todos os dias. Mísseis Iskander e Oreshnik atingem Tallinn e outras cidades estonianas enquanto centenas de drones russos, do tipo Shahed, atacam em enxame. A Estônia previu tudo isso. A vigilância aérea e terrestre ao longo de suas fronteiras detectou os drones e mísseis. Mas sem os enormes estoques de drones interceptadores que a Ucrânia possui, a Estônia teve dificuldades para parar os drones russos do tipo Shahed. E embora o país tivesse reservado 1,2 bilhão de dólares para investir em um sistema moderno de defesa aérea, provavelmente um Patriot, ele não chegou a tempo de impedir os mísseis. Ao final do ataque inicial russo, centenas de civis estonianos estavam mortos. A Rússia então começou a enviar as tropas e os tanques. Com as unidades de infiltração no começo, a Estônia reage com seus próprios soldados, mas sabe que o tempo está correndo. À medida que a Rússia intensifica a escalada, o papel da Estônia será resistir o máximo possível, se defendendo da Rússia da melhor forma que puder para que seus aliados da OTAN possam se organizar. A Estônia sabe que não vai vencer em um confronto direto.
Não ajudou o fato de os Estados Unidos terem decidido retirar mais de 500 soldados da Estônia, no que os EUA chamaram de uma rotação de verão. A Estônia não fazia ideia de quando esses soldados voltariam, e agora já é tarde demais. Se o ataque da Rússia tivesse causado uma única baixa americana, a Estônia teria a garantia de uma resposta dos EUA para conter a Rússia rapidamente. Como está? O país tem um exército com 7.700 membros ativos e 230 mil reservistas para enfrentar uma força russa que pode chegar a mais de 3 milhões se Putin mobilizar e dedicar tudo o que a Rússia tem para sua última invasão. As coisas ainda não chegaram a esse ponto, mas, à medida que a invasão se intensifica, a Estônia sabe que a contagem regressiva já começou. Estudos mostram que a Rússia levaria apenas 90 dias para conquistar todos os estados bálticos. Stalin poderia cair muito mais rápido. Poderia levar apenas 60 horas para que os tanques russos chegassem à capital da Estônia. O trabalho é segurar as posições. O exército da Estônia entra em ação. Às próximas 23 horas, autoridades de toda a Europa começam a se mobilizar. Muitos esperavam que um ataque russo acontecesse em algum momento, mas não agora. A Ucrânia havia alertado que o início de 2027 seria o momento. A Alemanha achava que a Rússia estaria pronta em 2029, mas o ataque veio antes do que qualquer um esperava. E toda a Europa, especialmente aqueles países que são membros da OTAN junto com a Estônia, sabem que logo serão chamados para que lutem ao lado de seu aliado, na Frente Oriental, que acabou de se formar. Enquanto isso, a Estônia está lutando por sua sobrevivência. Enquanto os preparativos são feitos para a ativação do artigo 5, os drones e mísseis ainda voam, e a invasão terrestre da Rússia está aumentando. Pequenas unidades de infiltradores começam a evoluir para unidades maiores com tanques e veículos blindados. A Estônia está respondendo entrincheirando-se e tentando manter suas fortificações. Trincheiras foram cavadas em preparação para isso. Drones estonianos começam a voar, e seus próprios veículos blindados saem para enfrentar os invasores russos. Lançadores HIMARS são acionados. A Estônia comprou mais 3 deles em abril de 2026, e esses lançadores se tornam fundamentais para uma estratégia de longo alcance que a Estônia usa para atingir a Rússia na retaguarda enquanto a linha de frente se espalha. Não será o suficiente para parar a Rússia, apenas para retardar as forças de Putin. No entanto, a Estônia sabe que tem uma carta na manga, dando-lhe uma esperança trágica, mas muito real, de uma resposta rápida da OTAN. As tropas dos EUA podem ter sido retiradas. No entanto, há forças da OTAN de outras nações na Estônia. Em 2024, o Reino Unido havia designado uma brigada para a defesa da Estônia, e agora soldados britânicos se encontram na linha de frente de uma guerra com a Rússia. A OTAN também havia reforçado sua missão de policiamento aéreo tanto na Estônia quanto na Lituânia em julho, o que não só significa que caças foram acionados para enfrentar os drones e mísseis da Rússia, mas também que outros soldados estrangeiros estão lutando contra a Rússia na Estônia, sendo cidadãos de países membros da OTAN. A Estônia não quer que isso aconteça, mas uma baixa entre qualquer uma dessas forças estrangeiras jogaria a favor da Estônia ao garantir uma resposta muito mais rápida da OTAN. 24 horas depois, o artigo 5 é oficialmente acionado, talvez o artigo mais importante de toda a Carta da OTAN. O artigo 5 convoca os membros da OTAN a fornecer assistência a qualquer membro que sofra um ataque em seu próprio território. E a Estônia precisa dessa assistência mais do que nunca. Putin esperava por isso. Ele conhece muito bem o artigo 5 e entende que sua invasão o acionaria. O que ele está apostando é que os membros da OTAN demorem tanto para decidir se vão ajudar, como essa ajuda será fornecida e quando será enviada, que a Estônia já terá caído quando a OTAN finalmente resolver tudo. Putin trabalhou duro para semear a divisão na OTAN, chegando até a manipular os Estados Unidos para que criticassem publicamente seus aliados da OTAN e até ameaçassem se retirar em várias ocasiões. Quanto mais tempo as maquinações de Putin comprarem para a Rússia, maiores serão as chances dela na Estônia. Esse é um medo muito real para a Estônia. Normalmente, provocações russas contra membros da OTAN levaram ao acionamento do artigo 4, resultando em consultas em vez de ação. Se a Estônia seguisse esse caminho, poderia levar semanas, até meses, para que o acionamento do artigo 5 trouxesse a resposta que a Estônia precisa. A Estônia sabe que não tem esse tempo. Aliás, os membros da OTAN também sabem disso. Mas o único precedente que temos do artigo 5 sendo acionado são os ataques de 11 de setembro e levou várias semanas para que os membros da OTAN chegassem a um consenso sobre como responder em 2001. Ainda assim, o artigo 5 já foi acionado. Os principais oficiais da Estônia trabalham dia e noite em uma verdadeira missão diplomática para fazer com que a OTAN haja mais rápido do que nunca. Tudo o que a Estônia pode fazer é torcer para que esses esforços deem certo. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse cenário de invasão, fica aqui um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar o sino de notificações para garantir que você não perca o que vem por aí. 48 horas depois,
Os preparativos da Estônia para essa invasão estão mantendo a Rússia afastada, mas por pouco. Tanques e veículos blindados agora estão em ação. No entanto, a Estônia investiu milhões de dólares na construção de suas defesas de fronteira, e isso está atrasando a invasão russa. Abrigos construídos nas cidades já estão ocupados por civis, protegendo-os o melhor possível dos mísseis e drones russos. Na linha de frente, que está se expandindo rapidamente para abranger toda a fronteira de 294 quilômetros da Estônia com a Rússia, os combates continuam intensos. Veículos blindados camuflados nas florestas da Estônia têm realizado emboscadas contra as tropas russas. Minas antipessoais espalhadas por toda a fronteira têm atingido tropas e tanques russos, retardando o avanço. Nas florestas, centenas de bunkers, milhares de dentes de dragão e um número incalculável de valas estão desempenhando seus papéis na operação de retardamento. A Estônia também está colocando à prova as muitas lições que aprendeu com a guerra na Ucrânia, especialmente no que diz respeito ao uso de drones. Em maio, a Estônia gastou mais de 8 milhões de dólares para abrir um novo laboratório de testes de drones e guerra eletrônica, e já havia começado a expandir sua produção doméstica de drones nos meses anteriores. As tropas estonianas colocam em prática o treinamento que vem recebendo ao realizarem ataques com drones contra tanques russos e concentrações de tropas. Mas as forças russas ainda estão avançando. Mesmo com as barreiras, os números são simplesmente altos demais. 60 horas se passar. Bem no momento previsto, as forças russas rompem as defesas da fronteira e chegam aos arredores de Tallinn. Narva já caiu. A cidade fronteiriça, que fica mais próxima de São Petersburgo do que da capital da Estônia, não teve chance alguma depois que o rio que dá nome à cidade foi atravessado. No Mar Báltico, a Rússia está reunindo forças navais. O tempo está se esgotando. Tallinn está à beira do colapso. Talvez a Estônia tivesse esperança de que países como a Polônia e os outros estados bálticos viessem imediatamente em sua defesa, mesmo sem a aprovação da OTAN. Isso não aconteceu. Ambos estão cautelosos com os navios russos se acumulando no Mar Báltico. E também tem a preocupação com o esclave de Kaliningrado. Eles estão prontos para lutar, mas precisam do restante da OTAN envolvido na batalha. 72 horas se passaram. As discussões são intensas enquanto os membros da OTAN observam uma parte crucial de seu flanco leste contra a Rússia, prestes a ser invadida. Uma decisão precisa ser tomada. A OTAN está contando com a OTAN sendo lenta demais para responder ao chamado. 72 horas já são devastadoras para a Estônia, pois território está sendo perdido em Tallinn a cada hora. A OTAN paga para ver o blefe de Putin. Não haverá uma condenação severa ou um apelo inútil para que Putin pare o que está fazendo. O que está acontecendo na Estônia é uma ameaça existencial para toda a Europa, e os membros europeus da OTAN sabem disso. Putin não vai se limitar à Estônia. Ele vai atacar os outros estados bálticos em seguida, e depois talvez avance para a Polônia. O artigo 5 foi acionado. Agora está aprovado. A Estônia ainda não está pronta para respirar aliviada. Ela sabe que pode lutar bem ao lado de seus aliados da OTAN. Na primavera, a Estônia participou de um exercício militar massivo que contou com 12 mil soldados entre 4 de maio e 1º de junho. E esse exercício também contou com representantes ucranianos que compartilharam lições aprendidas com a guerra na Ucrânia. No entanto, a Estônia também sabe que o compromisso da OTAN em acionar o artigo 5 é apenas o primeiro passo. As tropas precisam se mobilizar. Planos precisam ser feitos. Pode levar semanas até que uma resposta completa da OTAN seja vista. Mas a Estônia tem algum motivo para comemorar. O Mar Báltico, que às vezes é chamado de Mar Estratégico da OTAN, é cercado por 8 estados membros da OTAN, incluindo a Estônia. Os outros estados bálticos, a Polônia e os países nórdicos, como Finlândia, Suécia e Noruega, podem responder mais rápido ao chamado da OTAN do que a maioria dos outros membros europeus da aliança. Tragicamente, alguns soldados do Reino Unido também perderam a vida na defesa da Estônia. Isso desencadeou uma ação do Reino Unido, que enviou navios de guerra e submarinos para o Mar Báltico. A ilha de Gotland, na Suécia, e Bornholm, na Dinamarca, rapidamente se tornam gargalos estratégicos que retardam os navios de guerra russos e impedem que concentrem seu poder de fogo na costa da Estônia. As forças polonesas começam a avançar em direção à região do Báltico. Kaliningrado, por mais perigosa que fosse, é neutralizada rapidamente. Uma tempestade de fogo desencadeada pelo poder aéreo do flanco leste da OTAN devasta a maioria das bases russas em Kaliningrado, além de destruir muitos dos centros de guerra eletrônica no enclave que poderiam causar problemas no Mar Báltico. Kaliningrado não é inútil. Qualquer base de lançamento de mísseis que a OTAN não destrua começa a disparar, embora cada lançamento revele uma localização e seja seguido por um ataque aéreo. As engrenagens da OTAN estão girando. A Estônia continua lutando. 2 semanas se passaram. A maior parte da Estônia está ocupada pela Rússia, mas com as outras nações bálticas e a Polônia na luta, assim como as nações nórdicas, as retiradas estonianas têm sido táticas. E agora, há uma frente bem definida com milhares de soldados de cada lado, o que desacelerou o avanço russo até quase parar. Mas forças da OTAN estão chegando à região do Báltico a cada dia. À medida que a logística é organizada, um fluxo de armas começa a ser direcionado para a região do Báltico. A Polônia está se destacando. Suas forças já entraram e tomaram Kaliningrado na onda dos ataques aéreos.
Ser o país que mais gasta na OTAN, em proporção ao PIB, está fazendo diferença, já que tanques, veículos blindados e aeronaves modernas polonesas ajudam a Estônia a começar a fazer as forças russas recuarem. Claro, a Rússia não está usando apenas o que trouxe. À medida que as forças da OTAN avançam para a região do Báltico, a Rússia envia reforços aos milhares. O plano é simples. Cria o mesmo tipo de guerra de desgaste que a Rússia está travando na Ucrânia. Se isso for suficiente para a Rússia tomar a Estônia ou uma das outras nações bálticas, Putin terá uma vantagem que poderá usar para forçar a OTAN a negociar. As forças da Estônia têm outro problema para enfrentar. Cerca de um quarto da população da Estônia é composta por russos étnicos, e algumas dessas pessoas estão lutando contra a Estônia de dentro do país. Sabotadores e grupos de hackers estão enfraquecendo as defesas da Estônia e tentando paralisar suas estruturas sociais. A Estônia não teve tempo de deportar a grande proporção de residentes russos não cidadãos em seu território antes de a Rússia atacar, e eles estão causando problemas. Ainda assim, a maré está começando a mudar. A OTAN agiu mais rápido do que Putin esperava, e a Rússia está começando a sentir a dor. Um mês depois, avanço. A OTAN europeia respondeu rapidamente à invasão da Estônia pela Rússia. Os EUA foram mais lentos, mas após um mês de combates, os EUA perceberam que a Rússia foi muito além da provocação. Embora a guerra ainda esteja restrita à região do Báltico, gente demais está morrendo, e os EUA percebem isso. Apesar de toda a retórica do governo, sua base de poder na Europa está sob ameaça, especialmente agora que a Estônia não é a única envolvida na luta. Os EUA começam a enviar tropas. Vai levar um tempo para chegarem, mas elas estão a caminho. Um sino foi enviado para Putin de que qualquer teste que ele estava tentando realizar falhou. Se toda a OTAN enfrentar a Rússia, a OTAN tem vantagem em todos os aspectos. Quase 3 vezes o número de soldados ativos e mais aeronaves, tanques, veículos blindados, navios e artilharia podem ser trazidos para a luta. Putin continua pressionando. Mas ele tem outro problema que no final das contas é a ruína da Rússia, 2 meses depois. O cálculo de Putin para a invasão da Estônia dependia de uma resposta lenta da OTAN e de uma rápida tomada da Estônia. Nenhum dos dois funcionou. E agora? O problema dele é que ele foi tão arrogante em acreditar que poderia tomar a Estônia antes que a OTAN respondesse, que não esperou a guerra na Ucrânia terminar. A Rússia agora se vê lutando em 2 guerras, uma na ala leste da OTAN e outra na Ucrânia. Surgiu um dilema sem saída. Se Putin retirar tropas da Ucrânia para lutar na região da Estônia, a Ucrânia pode recuperar território, e vice-versa. A OTAN empurra as forças russas ainda mais para trás. E, ao mesmo tempo, as linhas logísticas da OTAN continuam enviando soldados e equipamentos para a frente oriental. Ambos os lados estão disparando mísseis um contra o outro. A superioridade aérea da OTAN significa que as instalações militares da Rússia estão sendo destruídas com mísseis e bombas. Mas, com os Estados Unidos envolvidos, Putin sabe que não pode recorrer a armas nucleares, não sem uma resposta equivalente que transformaria essa guerra em algo capaz de acabar com o mundo. E, além disso, ele não queria lutar contra toda a OTAN. Ele queria tomar a Estônia e talvez as outras nações bálticas e então forçar os demais membros da OTAN a negociações. A Rússia se espalhou demais. Putin deveria ter ouvido o ex-diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia, Rainer Sachs, quando ele disse que a Rússia não tem capacidade para expandir sua guerra para o oeste e que está vulnerável a ataques aéreos. Depois que a Ucrânia fez um trabalho tão impressionante ao destruir tantas defesas aéreas da Rússia, agora Putin está vendo essas palavras se concretizarem. Dividir seu exército também é um problema. Muitos dos soldados que ele está enviando para lutar contra a OTAN são reservistas mal treinados que estão se preparando para serem jogados no moedor de carne da guerra na Ucrânia. Eles não estão prontos para uma força combinada da OTAN que vem treinando para esse tipo de guerra. As forças da OTAN também estão cooperando com a Ucrânia de forma mais direta do que nunca, e isso aumenta a possibilidade de a OTAN enviar soldados para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Não era para ser assim. A Estônia deveria ter caído rapidamente, mas não caiu. E agora Putin, em seu desespero, precisa tomar a decisão de recuar. Ele testou a OTAN e recebeu muito mais do que esperava. O que apresentamos aqui é um dos muitos cenários possíveis que poderiam acontecer se a Rússia invadisse a Estônia. E este provavelmente é o melhor cenário possível. Muita coisa depende da resposta da OTAN, a velocidade, a força, o quanto os Estados Unidos estão envolvidos e como as linhas logísticas são estruturadas. O momento da invasão também é um fator. Assumimos que a guerra na Ucrânia ainda está em andamento enquanto a Rússia invade, mas Putin pode esperar até que essa guerra termine, supondo que ela termine dentro do prazo que Putin precisa para realmente realizar uma invasão à Estônia. Também fizemos outra suposição de que a Rússia sequer seria capaz de invadir a Estônia com uma força suficientemente forte. Isso não é garantido, especialmente porque a guerra na Ucrânia já causou tantos problemas para a Rússia. Como as guerras na Ucrânia e no Golfo Pérsico demonstraram claramente, a guerra moderna está sendo travada cada vez mais à distância.
Na Ucrânia, o uso generalizado de drones FPV e de médio alcance fez com que as linhas de frente se tornassem uma zona cinzenta estendida, abrangendo dezenas de quilômetros. E nada está seguro até 80 quilômetros atrás das posições avançadas, em alguns casos. Enquanto isso, no Golfo Pérsico, a guerra está sendo conduzida, em grande parte, de distâncias ainda maiores. Drones de longo alcance e mísseis standoff cruzam os céus, atacando alvos a centenas de quilômetros de distância. Aeronaves e drones de alerta aéreo antecipado e controle, ou AEWNC, circulam pela área, fornecendo os dados cruciais para a identificação de alvos e coordenação desses ataques. À medida que os sistemas de detecção e negação aérea para lidar com essas ameaças se tornam cada vez mais sofisticados, as armas ofensivas precisam ser eficazes a distâncias cada vez maiores. E agora, os Estados Unidos estão prestes a introduzir um novo míssil lançado por aeronaves que estende o alcance das Forças Armadas Americanas muito além de onde já chegou antes. A Arma de Longo Alcance da Força Aérea, o AFLRW. O programa pretende colocar em serviço variantes de próxima geração ar-ar e ar-superfície, com um alcance mínimo de 1.000 milhas náuticas. Aqui está o que sabemos até agora sobre isso e como isso pode fornecer uma vantagem decisiva, especialmente na região do Indo-Pacífico. Como mencionado, 1.000 milhas náuticas é um alcance substancialmente maior do que qualquer coisa que os EUA atualmente tenham em serviço em termos de mísseis lançados por aeronaves. É mais de 10 vezes o alcance máximo de 93 milhas oferecido pelas versões mais recentes do AIM-120, o míssil ar-ar de médio alcance avançado, o AMRAAM, e quase 50 vezes o alcance do AIM-9Q Sidewinder, que é de cerca de 22 milhas. Para ser justo, os mais recentes mísseis ar-ar dos EUA aumentam significativamente o alcance desses pilares das Forças Armadas Americanas. O novo míssil tático avançado conjunto, o AIM-260 JAT-M, oferece um alcance máximo de pelo menos 120 milhas, e o míssil ar-ar de maior alcance da Marinha, ou AIM-174B, tem um alcance classificado estimado em mais de 320 quilômetros, mas o AFLRW pretende aumentar essas distâncias de 5 a 10 vezes. Em termos de mísseis ar-superfície, o arsenal atual dos EUA tem um alcance significativamente maior do que o de seus mísseis ar-ar. O míssil antirradiação AGM-88 HARM tem um alcance de apenas cerca de 150 quilômetros. E o míssil de cruzeiro AGM-84 Slammer de ataque à distância tem um alcance médio de cerca de 270 quilômetros. Mas o míssil de cruzeiro de longo alcance AGM-158B JAS-MR tem um alcance de cerca de 1.000 quilômetros. A variante antinável AGM-158C Laramie tem um alcance de cerca de 925 quilômetros. E o míssil hipersônico ar-superfície AGM-183 AREW quase iguala o alcance do AFLRW, com um alcance de 1.600 quilômetros ainda assim, exceto pelo AREW, que ainda não foi implantado operacionalmente. O AFLRW supera o alcance do arsenal atual dos EUA em pelo menos um terço. E à medida que a guerra aérea se torna um confronto de distâncias cada vez maiores, isso pode fazer toda a diferença, especialmente em Taiwan e ao redor dela. Um míssil antiaéreo com esse tipo de alcance extremo será especialmente adequado para ataques a aviões críticos de alerta aéreo antecipado, aviões-tanque de reabastecimento e outros ativos aéreos de alto valor operando em áreas recuadas. Até agora, esses ativos têm operado mais ou menos com impunidade, seguros atrás de camadas de defesas de negação aérea que estão muito além do alcance dos atuais mísseis ar-ar dos EUA. Mas isso acabou. A Força Aérea dos EUA agendou um encontro do Dia da Indústria AFLRE para o final de agosto na Base Aérea de Eglin, na Flórida, para dar início ao processo. O evento tem classificação secreta e visa envolver os contratados da indústria de defesa com a intenção de construir o AFLRW o mais rápido possível. AFL-CMC, o Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea, está buscando a próxima geração de variantes de armas de longo alcance lançadas do ar que ampliem a capacidade dos Estados Unidos de atingir alvos prioritários no ar, em terra e no mar, de forma rápida e a grandes distâncias, afirma o aviso do evento. A intenção é construir duas variantes, uma ARHAR, ou AAS, e um míssil ar-superfície, ou AAS, com o foco inicial sendo na variante AA. De acordo com o aviso, ambas as variantes do AFLRW terão um alcance mínimo de 1.000 milhas náuticas e serão capazes de atingir seus respectivos alvos AA e alvos AS nos ambientes dos cenários de planejamento de defesa 2.1 e 7.1 de forma ágil.
O aviso também enfatiza a necessidade de componentes modulares e sistemas de arquitetura aberta, assim como encontrar um integrador principal para combinar os vários elementos em um míssil completo, ou seja, um all-up. Agora, não é a primeira vez que os EUA contemplam mísseis lançados do ar com alcance estendido, embora o alcance do AFLEDB seja aproximadamente 3 vezes maior do que qualquer coisa que se saiba que os EUA já tenham considerado antes. A Força Aérea quase adotou um míssil de longo alcance e alta velocidade projetado para atingir tanto alvos aéreos quanto de superfície durante a Guerra Fria. No entanto, o alcance máximo desse míssil, chamado de Míssil Estratégico Avançado de Lançamento Aéreo, ou ASAL, ainda era esperado que fosse de apenas 300 milhas ou 260 milhas náuticas. Na era pós-Guerra Fria, os EUA também experimentaram outras variantes de mísseis lançados do ar de longo alcance, como o Míssil Conjunto de Dupla Função para Domínio Aéreo, ou JDRADM. Esse conceito, liderado pela Marinha, de cerca de 2008 a 2010, tinha como objetivo substituir tanto o AIM-120 quanto o AIM-9. No entanto, ele focava no desempenho cinemático e na manobrabilidade, em vez de um alcance extremo de ataque à distância, com capacidades projetadas provavelmente limitadas na faixa de 54 a 81 milhas náuticas. Na década de 2010, o JDRADM evoluiu para o agora extinto programa Míssil de Próxima Geração, ou NGM, que visava um alcance de aproximadamente 86 a 108 milhas náuticas. Mais recentemente, a Arma de Engajamento de Longo Alcance, ou LRU, foi a precursora direta do AIM-260 GATM e, potencialmente, do AIM-174B, se o objetivo de design era alcançar um alcance de aproximadamente 108 a 200 milhas náuticas. Anteriormente, em 2026, a Marinha realmente fez seu próprio pedido por um míssil antirradiação de longo alcance, capaz de engajar alvos aéreos e de superfície, chamado de Míssil Avançado de Supressão de Emissões, ou AESM. No entanto, a Marinha não especificou qual seria o alcance desejado para essa arma. Então, os Estados Unidos claramente vêm buscando desenvolver um míssil aerolançado de longo alcance e alta potência há décadas, mas nada parecido com a escala do AFLRW. De fato, nada que se aproxime de um alcance de 1000 milhas náuticas parece ter sido discutido, pelo menos abertamente, em relação a qualquer um desses programas. No entanto, a Força Aérea falou publicamente sobre a possibilidade de mísseis antiaéreos com alcances de até 1000 milhas em um relatório ao Congresso em dezembro de 2024. Armas antiaéreas com alcances superiores a 1000 milhas e apoiadas por sensores baseados no espaço colocarão em risco aeronaves como os aviões-tanque, que tradicionalmente operavam com impunidade, disse o relatório da Força Aérea de 2024. Mas isso foi previsto como parte de um ecossistema de ameaças projetado, que a Marinha via se formando até 2050. Pelo que parece, a intenção agora é colocar o AFRW em serviço nos próximos anos. Então, por que a urgência maior? É a mesma resposta ao crescimento das capacidades dos adversários dos EUA e, em particular, de um, que tem investido enormes quantias de esforço e dinheiro em AEW, AEW&C e defesas aéreas de longo alcance, AINA. A China expandiu sua frota de AEW e AEW&C e suas capacidades de negação aérea de longo alcance a um grau alarmante nos últimos anos, passando de uma força regional limitada para uma capaz de projetar poder profundamente no Pacífico Ocidental. O que causa preocupação especial é que o Exército de Libertação Popular, ou LP, aumentou sua capacidade de AEW e AEW&C de 6 a 8 vezes na última década. Nesse processo, eles criaram a frota mais moderna e diversificada do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A China estabeleceu a produção em série do seu versátil KG-800 movido a turbohélice e agora possui mais de 60 unidades em serviço, sendo 40 com a Força Aérea e mais de 20 com a Marinha. O radar digital avançado do KG-500 supostamente permite detectar alvos furtivos a distâncias comparáveis às de aeronaves maiores. Mais preocupante ainda, a China também introduziu o KJ-600, uma aeronave AEW&C baseada em porta-aviões, semelhante ao E-2 Hawkeye dos EUA. O avião permite que os grupos de ataque de porta-aviões chineses operem com cobertura orgânica de radar de longo alcance, ampliando drasticamente seu alcance defensivo e ofensivo, além do alcance dos radares baseados em navios. Mas essas capacidades estão prestes a se expandir ainda mais. A China está desenvolvendo o KJ-3000 para substituir seu antigo KJ-2000. O novo avião foi projetado para oferecer maior eficiência de combustível, autonomia e potência de radar. Além disso, o WZ-9 de alta altitude e o avançado KJ-700 estão sendo implantados para detectar aeronaves de baixa observabilidade e gerenciar espaços de batalha complexos.
Além disso, novas aeronaves de missão especial como o Xilov-DZ e o Xilov-LG combinam funções de AW&C com poderosos ataques eletrônicos e coleta de inteligência. Essas aeronaves sofisticadas permitiriam à China detectar, interferir e geolocalizar adversários e emissões em uma única missão. Esses avanços reduziram significativamente a enorme vantagem dos EUA em vigilância e inteligência de campo de batalha. Mas a China também vem desenvolvendo armas ofensivas e defensivas de longo alcance para combater ameaças a distâncias cada vez maiores. E eles já estão colocando em operação mísseis lançados do ar de longo alcance que podem igualar ou superar o AFL Edible. O Changjiang-20 é o CJ-20 é um míssil de cruzeiro lançado do ar transportado pelo bombardeiro H-6K e tem um alcance estimado de cerca de 1.500 a 2.000 quilômetros. Isso corresponde diretamente ao limite inferior do requisito AFL-RW, dando ao H-6K a capacidade de atingir alvos distantes após voar bem longe no Pacífico. A China também já possui uma variante de lançamento aéreo do seu míssil balístico antinávio hipersônico Xilog-21 adaptado para uso com o bombardeiro H-6K. Ele tem um alcance de aproximadamente 1.500 km e velocidades de Mach 6 a 10, cerca de 7.200 a 12.200 km por hora. Embora seja um pouco menor do que o alcance pretendido pelo AFLR, sua velocidade hipersônica faz dele uma ameaça crítica para grupos de porta-aviões. A China também está ativamente miniaturizando esses sistemas para aeronaves táticas menores, como o JA-10, expandindo o alcance dos mísseis hipersônicos de longo alcance, além dos bombardeiros estratégicos. Então, nesse sentido, os Estados Unidos estão até certo ponto correndo atrás do prejuízo, assim como o restante da OTAN. Fora dos EUA, dentro da aliança, mísseis semelhantes ao AFRW ainda estão em fase de desenvolvimento. ELSA, a abordagem europeia de ataque de longo alcance, é um esforço colaborativo que inclui um projeto bilateral entre Reino Unido e Alemanha para desenvolver um novo míssil de cruzeiro com alcance superior a 2.000 km e o futuro Sistema de Combate Aéreo, ou FCAS. Esse AAE, que está sendo desenvolvido por nações como França, Alemanha e Espanha, inclui planos para armas de longo alcance de próxima geração, embora dados específicos sobre o alcance permaneçam classificados. Agora, se você procura as últimas notícias militares e geopolíticas explicadas para que você entenda não só o que aconteceu, mas por que isso importa, é isso que entregamos todos os dias aqui no programa militar. Então, inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro de tudo. Agora, não é só no alcance de seus mísseis ofensivos de longo alcance que a China tem vantagem. Ela também desenvolveu mísseis antiaéreos defensivos que podem alcançar mais de 1.000 milhas náuticas. O HQ-19 é o principal sistema antimíssil balístico exoatmosférico da China, ou ABM, comparável ao THAAD dos Estados Unidos. Ele tem um alcance de interceptação confirmado de cerca de 1.620 milhas náuticas. Embora seja principalmente um sistema ABM, seu radar e desempenho cinemático também contribuem significativamente para a negação aérea contra ameaças de alta altitude como aeronaves, awacaças, bombardeiros e mísseis em aproximação. Mas há claramente membros da elite do EPL que veem a necessidade de um míssil equivalente ao AFLEAW, algo projetado especificamente para atingir ativos de alto valor como aeronaves AIW, AIW-NC e bombardeiros. Pesquisadores chineses propuseram publicamente um novo míssil hipersônico superficiar com alcance de cerca de 1.080 milhas náuticas, e isso muda a equação para os EUA. Isso significa que os mísseis de longo alcance dos EUA não podem mais ser lançados de distâncias seguras, ou seja, fora do alcance das defesas aéreas da China. Os bombardeiros e caças dos EUA teriam que entrar no alcance efetivo dos mísseis de longo alcance da China para lançar seus próprios mísseis. Na prática, isso significa que os atuais mísseis standoff dos EUA já não são mais realmente armas standoff. É por isso que há uma urgência crescente nos EUA para desenvolver um míssil que possa competir. A atual capacidade da China de alcançar e atingir os ativos mais valiosos dos EUA a distâncias superiores a 1.000 milhas náuticas, além da crescente frota chinesa de aeronaves. A EW-NC e reabastecedores torna isso imperativo, especialmente quando você considera as distâncias entre as bases dos EUA e os aliados em Taiwan. A distância entre as bases dos EUA na ilha japonesa de Okinawa e Taiwan é de aproximadamente 390 milhas náuticas. Mais distante, a distância entre a base aérea de Anderson em Guam e Taiwan é de cerca de 1.500 milhas náuticas. Isso significa que aeronaves armadas com a AFL-RW voando sobre o Mar da China Oriental ou o extremo norte do Mar
Mar do Sul da China deveriam ser capazes de atingir alvos com centenas de mísseis dentro do território chinês, desde que dados de direcionamento adequados estivessem disponíveis. A AFLRW também daria à Força Aérea uma maneira de abater aeronaves AEW e AEW&C em voo, aviões-tanque, bombardeiros, outras aeronaves de vigilância e reconhecimento e potencialmente até mesmo caças táticos desavisados. Além disso, os mísseis serão capazes de fazer isso sem necessariamente alertar essas aeronaves de que estão sendo alvo, pelo menos até que seja tarde demais para escapar. Atacar alvos a partir de distâncias tão grandes também reduz muito a necessidade de projetar poder aéreo tático e aeronaves de apoio muito à frente e profundamente em áreas de risco, especialmente durante as fases iniciais de um conflito, ao eliminar aeronaves vitais que multiplicam o poder de combate com mísseis de longo alcance. A sobrevivência dos tradicionais formações de combate aéreo seria muito aumentada. Mísseis AFLRW também dariam às aeronaves da Força Aérea do ZUA outra vantagem potencialmente decisiva: maior flexibilidade para engajar alvos mais próximos da linha de frente tática, mas distantes das rotas de voo atuais. No Pacífico, áreas de combate ativo no ar ou na superfície poderiam facilmente estar espalhadas por milhares de milhas quadradas. Mísseis AFLRW permitiriam ao ZUA cobrir toda a zona sem precisar colocar aviões no ar em cada setor. Agora, você pode estar se perguntando por que, com tantos benefícios imediatos, o desenvolvimento de mísseis lançados do ar de alcance ultralongo tem sido tão séria de se imaginar que, com o alcance da guerra aumentando o tempo todo, o desenvolvimento desses mísseis seria prioridade máxima. Bem, como você pode ver pela urgência dos planos do ZUA para o AFLRW, isso é uma prioridade, mas não é uma tarefa tão fácil de realizar. Mísseis lançados do ar de alcance ultralongo apresentam um conjunto único de desafios de desenvolvimento. Para começar, nessas distâncias, existem restrições significativas de propulsão e aerodinâmica que precisam ser superadas. Alcançar esses alcances extremos realmente exigirá, além dos motores foguete padrão usados nos atuais mísseis a ar. Os tradicionais foguetes de combustível sólido usados para impulsionar esses mísseis se esgotam rapidamente, deixando os mísseis dependentes da energia cinética pelo restante do voo. E isso se dissipa rapidamente ao longo de 1000 milhas náuticas devido ao arrasto atmosférico. Para preencher essa lacuna, é provável que o AFLRW exija arquiteturas de múltiplos estágios, semelhantes aos mísseis balísticos lançados do ar. Alternativamente, seria provavelmente necessário o uso de propulsão avançada por scramjet ou ramjet para manter velocidades hipersônicas por períodos prolongados. Como acontece com todos os mísseis hipersônicos, também existe um grande desafio em lidar com a carga térmica. Manter o voo em velocidades hipersônicas de Mach 5 ou mais por mais de 1000 milhas náuticas gera um aquecimento aerodinâmico extremo. Para evitar falhas estruturais e proteger os eletrônicos internos críticos, são necessários materiais refratários avançados e sistemas de resfriamento ativo, o que aumenta significativamente o custo e a complexidade da produção. Percorrer essa distância também exige grandes quantidades de combustível, o que torna o míssil bastante grande e particularmente pesado. Isso provavelmente vai limitar os tipos de aeronaves que realmente podem transportar o AFLRW. Provavelmente, só poderá ser lançado a partir de bombardeiros estratégicos como o B-21 Raider ou o B-52. A arma provavelmente será simplesmente grande demais para os compartimentos internos e pesada demais para os suportes externos de caças menores, sem sacrificar o alcance ou a manobrabilidade. Agora, esses desafios de design não afetam apenas os Estados Unidos. Os projetistas chineses, russos, norte-coreanos, iranianos e de todos os outros países que desenvolvem mísseis lançados do ar de longo alcance precisam lidar com as mesmas limitações da física e da química. Mas há outro problema crítico que também precisa ser superado para que o AFLRW seja realmente eficaz: o problema da guiagem em disparos às cegas. A 1000 milhas náuticas, alvos como aeronaves ou navios podem se deslocar centenas de milhas durante o tempo de voo do míssil. O radar da aeronave de lançamento não consegue ver o alvo a essas distâncias devido à curvatura da Terra e aos limites do horizonte do radar. Então, nessas distâncias, o míssil não pode contar com a guiagem ativa por radar no modo atire e esqueça a partir da plataforma de lançamento. A guiagem até o alvo terá que ser atualizada enquanto ele estiver no ar. Essas atualizações de meio de curso terão que ser fornecidas por sensores externos em satélites, drones ou outras aeronaves. E isso exige um enlace de dados robusto e resistente a interferências, que possa sobreviver em um ambiente de guerra eletrônica contestado, possivelmente exigindo uma atualização nas capacidades dos sistemas de enlace de dados já existentes do ZUA. Felizmente para o ZUA, essa é uma área em que eles já possuem as melhores capacidades entre todas as forças militares do planeta. Manobrar o míssil para a área geral correta para o ataque não deve ser muito difícil. Mas há mais uma área em que um ataque de precisão a distâncias extremas ainda apresenta um sério desafio tecnológico: a sensibilidade do buscador durante a fase terminal. Quando o míssil chega à área do alvo, seu buscador embarcado precisa identificar um alvo específico em meio a interferências e contramedidas, e fazer isso de forma autônoma e sem ajuda externa. Assim,
A AFL-RW precisa de buscadores com sensibilidade e poder de processamento suficientes para distinguir alvos de alto valor, como aviões-tanque ou arcos de iscas. E isso é muito mais fácil falar do que fazer. Na verdade, o que esses desafios revelam sobre a AFL-RW é que ela não pode ser realmente considerada uma arma independente. Ela depende totalmente de um sistema que muitos acreditam que estará no centro das guerras do futuro. Uma kill web altamente interligada. Essa kill web reúne sensores terciários e outros elementos de apoio através de vastas camadas de rede. Ela se espalha pelos domínios do ar, terra, mar, espaço e até do ciberespaço e incorpora recursos de todas as forças armadas do ZEUA, não apenas da Força Aérea. O engajamento bem-sucedido pela AFL-RW exige a fusão em tempo real dos dados dessa teia para rastrear alvos móveis através dos vastos teatros do Pacífico ou da Europa. Claro, esse processo também não está livre de desafios. Se a China conseguir bloquear com sucesso as comunicações ou destruir nossos sensores-chave, como os AWACS do ZEUA ou satélites, o míssil perderá a capacidade de atualizar sua trajetória, tornando-se ineficaz contra alvos em manobra. Isso desloca o gargalo do hardware do míssil para a resiliência da rede mais ampla de comando e controle, criando uma infinidade de novos desafios muito além do próprio míssil. Mas, na prática, a AFL-RW deveria ser capaz de impor o mesmo dilema aos chineses. Neutralizar as aeronaves EIW e AEW&C da China e outros sensores-chave como instalações de radar teria o mesmo efeito, comprometendo sua rede de comando e controle e afetando negativamente a orientação de seus próprios mísseis de longo alcance. E isso pode fazer toda a diferença em um conflito no Indo-Pacífico. Tudo isso aponta para um futuro onde a distância do alvo se torna uma variável cada vez mais marginal, onde ataques de alcance cada vez maior e alta precisão se tornam a norma. Talvez mais pertinente, aponta para uma nova era de guerra centrada em redes, onde a kill web é realmente soberana. Claro que vamos mantê-lo atualizado à medida que surgirem novos detalhes sobre o AFL-RW. Então, certifique-se de se inscrever no canal para ser o primeiro a saber. Enquanto isso, confira este vídeo sobre outro míssil americano de lançamento aéreo que pode mudar o combate aéreo para sempre.